Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 13 Gebados, capítulo 37 para o clã. A morte do deus superior sadista não causou muita agitação no plano Yulan. As pessoas comuns continuaram vivendo suas vidas tranquilas. Somente as deidades que estavam no topo do plano aprenderam algo com aquela terrível onda de energia que veio do oeste. Algo importante estava acontecendo no continente Yulan. Anhas morreu. Sadista dirigiu-se para o oeste e também não voltou. Dentro do Império Rohaut, o grupo de deidades do sadista agora naturalmente passou a ser liderado pelo sobrinho do sadista Dani, bem como pelo outro deus Nief, Nefu. Dani e Nief, entretanto, não podiam ter certeza absoluta da morte de sadista. Hoje eles se sentiram muito frenéticos. Dentro do Império Rohaut, aquela mansão tranquila e isolada. O sol escaldante do verão brilhava sobre toda a mansão. Dentro da residência de Dani, um homem com cabelos curtos e prateados, um corpo magro e encovado e uma camisa preta de mangas curtas avançou. Dani, saia. A porta se abriu e Dani saiu. Nief, o que é isso? Como você pode estar com vontade de descansar? Nief estava um pouco irritado. Diz-me o que posso fazer. Dani também estava extremamente frustrado. Foi ele quem aconselhou Sadista a matar aqueles dois deuses para desabafar sua raiva. Afinal, se Sadista passasse todo o tempo pensando, Dani também teria se sentido infeliz e sufocado. Mas quem poderia imaginar que seu tio Sadista iria embora e nunca mais voltaria? 3 dias atrás, houve aquela onda de energia surpreendente vinda do oeste. Você também sentiu isso? Nief disse sério. Dani assentiu. Sim, eu senti isso. Essa era de fato a aura do tio. Mas Nief, o que isso pode provar? O que isso pode provar? Nief riu. Dani, pare de sonhar. A situação é clara. Essa poderosa onda de energia é algo que acredito que Lorde Sadista não teria liberado sem motivo. Ele deve ter se envolvido em uma grande batalha. Nief continuou. Naquele dia, você me disse que Lorde Sadista foi para o oeste para matar aqueles dois deuses. Esses dois deuses já estão mortos? Dani começou. Hesitando por um momento, ele disse. Eu não sei. Você não sabe? É simples. Espalhe sua aura divina para cobrir aquela cordilheira. Acredito que você será capaz de julgar facilmente por si mesmo se esses dois deuses estão mortos ou não. Nief disse friamente. Dani, pare de fazer o papel de tolo. O rosto de Dani mudou. Eu verifiquei com meu sentido divino. Nief respirou fundo. Esses dois deuses não morreram. Dani, Lorde Sadista foi matar aqueles dois deuses. Um evento tão importante ocorreu ali, mas aqueles dois deuses não morreram. Lorde Sadista desapareceu há 3 dias sem voltar. Será que o resultado não está claro? Talvez, o tio tivesse alguns negócios importantes para resolver, então ele teve que ir a algum lugar. Dani disse de uma maneira dolorosa. Dani não queria acreditar que seu tio havia morrido. O clã deles era enorme e existiu por 10 trilhões de anos. Naturalmente foi dividido entre o clã principal e os clãs filiais. No ramo de Dani, Sadista era o pilar e a base de todo o clã do ramo. Se Sadista realmente tivesse morrido, Dani poderia imaginar em que situação difícil seu clã estaria. Nief também entendeu o que Dani estava pensando. Dani, não importa o que aconteça, temos que enfrentar a realidade. Nief disse sério. Este é o continente Yulan, não o reino infernal. No continente Yulan, mesmo que Lorde Sadista encontrasse algo importante e não pudesse dispensar atenção a mais nada, ele teria nos contatado com seu sentido divino. Afinal, uma comunicação de sentido divino leva apenas um instante. No entanto, ele não fez. Não recebemos nenhuma comunicação do Lorde Sadista. O rosto de Nief estava sério. Não quero admitir, mas tenho que dizer isso. Os planos do clã falharam. A necrópole dos deuses. Pelo menos nosso grupo não tem esperança nisso. Sem o poder de um deus superior, simplesmente não seremos capazes de obter os tesouros que o clã precisa. Dani assentiu também. Como ele poderia não entender esse ponto? Tio, talvez realmente tenha morrido. Dani assentiu amargamente, mas depois olhou para Nief. Mas Nief, e daí se o tio morreu? Será que você? Certo. A aura de Nief ficou feroz. Dani, o status que o clã possui é resultado de incontáveis anciões que arriscaram suas vidas nos últimos 10 trilhões de anos. Você e eu não somos muito talentosos. Por que então fomos capazes de receber centelhas divinas e facilmente alcançar o posto de Deus como descendentes do clã? Foi o clã quem nos deu tudo. Dani ficou em silêncio. A prefeitura Índigo é nosso maior inimigo. Eles são muito poderosos. Os 4 clãs da besta divina da prefeitura Índigo são extremamente poderosos. Aquele Linley, você também deveria saber que em menos de um século, ele treinou ao nível de ter 2 clones divinos. Nief riu friamente. Eu nunca ouvi falar de um gênio tão talentoso entre os 4 clãs da besta divina, que pudesse alcançar esse tipo de nível sem se envolver em seu batismo. E Dani, que Linley treina na terra e no vento, não na água. Você entende o que aquilo significa? Dani assentiu.
Assim que ele passar pelo batismo ancestral das 4 bestas divinas, acredito que 10.000 anos depois, a prefeitura Índigo definitivamente terá outro deus superior de poder insuperável. Quando isso acontecer, nem me atrevo a imaginar quantos membros do nosso clã morrerão pelas mãos dele. O olhar de Nief era penetrante. Mas agora ele é apenas um semideus que ainda não passou pelo batismo ancestral das 4 bestas divinas. Se não o matarmos agora, quando o mataremos? O olhar de Nief era frio e feroz. Eu sei que no continente Yulan, Lilei tem alguns apoiadores e conexões, mas e se ele tiver? Prefiro me deixar morrer se isso significar matá-lo. Nief confiou no uso de uma centelha divina para se tornar um deus. Ele sabia. Embora ele fosse atualmente mais poderoso que Linley em termos de potencial, ele era muito inferior a Linley. Nief. Dani respirou fundo, balançando a cabeça. Eu recomendo que você não tente matar Linley agora. O que você disse? Nief explodiu de raiva. Dani suspirou e disse, não se precipite. Realmente não há necessidade de matá-lo aqui no plano Yulan. Assim que ele for para o reino infernal, poderemos matá-lo. Que piada! Nief disse. Primeiro de tudo, quando Linley irá para o reino infernal? E se ele permanecer no plano Yulan até atingir o nível de Deus superior, e então adquirir um artefato soberano na necrópole dos deuses, e só então for para o reino infernal? Se quisermos matá-lo, seremos capazes. Dani ficou atordoado. Também. Assim que Linley chegar ao reino infernal, não há como sabermos para qual local de trânsito ele será enviado. Nosso clã só tem influência na área sobre a qual temos poder. Você realmente acredita que podemos persegui-lo por todo o reino infernal? Você sabe quão vasto é o reino infernal? Nief olhou para Dani. Não havia nada que Dani pudesse dizer. Anteriormente, o objetivo principal do sadista era a necrópole dos deuses, e foi por isso que ele temporariamente deixou de lado a morte de Linley. Na verdade, matar Linley no reino infernal não era muito prático. Como um dos planos superiores, o tamanho do reino infernal ultrapassava enormemente o plano Yulan inúmeras vezes. Dentro do reino infernal, também havia algumas forças que eram mais poderosas que tanto seu clã quanto a prefeitura Índigo. Dani, será que você esqueceu aquelas inúmeras batalhas importantes que tivemos contra a prefeitura Índigo? As figuras dos mais velhos que morreram, um após o outro? Nief olhou para Dani. Suficiente. Estou indo imediatamente para a Cordilheira das Bestas Mágicas. Eu sei que desta vez, mesmo que eu consiga matar Linley, posso ser morto por seus apoiadores como vingança. Mas se eu puder matar Linley, morrerei satisfeito. Dani, deixo tudo aqui em suas mãos. Estou indo embora. Nief se virou e saiu. Como não conseguiram adquirir os tesouros da necrópole dos deuses, se pudessem pelo menos matar Linley, esta viagem não teria sido completamente em vão. Dani não queria ver Nief morrer. Se ele matasse Linley, Nief seria morto em vingança pelas forças que apoiavam Linley. Para Reinales Leineir-se. Nief enviou de volta sua mensagem mental, e então o próprio Nief voou no ar, avançando em direção aos horizontes ocidentais, transformando-se em um ponto preto. Dani ficou atordoado, mas então seu olhar ficou duro e determinado. Com uma voz suave, ele disse, por Reinales, atenda-me. Dani gritou para o lado de fora e logo um semideus se aproximou. Dani deu-lhe uma longa lista de instruções e disse, lembre-se, você deve fornecer essas informações a Lord Odan. Você pode ir agora. Sim, milord. O semideus imediatamente voou para fora desta residência, indo diretamente para a calota polar ártica. Dentro da Cordilheira das Bestas Mágicas, em um desfiladeiro meio destruído onde a grama selvagem crescia abundantemente e onde a água da nascente fluía, as figuras dos Pégasos Asas do Trovão, bestas mágicas de rank 7, podiam ser vistas por toda parte. Todos os Pégasos Asas do Trovão exibiam uma elegância tranquila, ocasionalmente voando no ar e depois pousando ao lado das nascentes, abaixando a cabeça para beber água. De repente uma figura humana apareceu aqui, fazendo com que muitos Pégasos Asas trovejantes ficassem tão aterrorizados que não ousaram se mover. É hora de fazer o que deve ser feito. Nief, de cabelos curtos e prateados, olhou em volta e enviou seu sentido divino às mentes de cada Pégaso Asa trovejante antes de se sentar em postura meditativa. Ao mesmo tempo, ele espalhou seu sentido divino. Nief restringiu a área de seu sentido divino apenas à Cordilheira das Bestas Mágicas. A altura de seu sentido divino estava limitada a apenas 10 quilômetros. Este tipo de escala representava menos de 0,1% do tamanho total do continente Yulan. A quantidade de energia espiritual consumida para manter um sentido divino ativo nesta região, para um deus como Nief, era completamente sustentável. No mínimo, ele foi capaz de reabastecer tudo o que usou. Linley ainda está lá. Se ele retornar ao Castelo Sangue de Dragão, ele terá que voar através da Cordilheira das Feras Mágicas. Assim que ele o fizer, eu o descobrirei. Nief não pensou mais e apenas esperou que a lebre caísse na armadilha. Nief não se atreveu a atacar diretamente o Monte Coppergon. Afinal, Anras e Sadista falharam. Ele esperou aqui em uma emboscada e assim teria uma chance muito maior. Lilei treinou silenciosamente no Monte Coppergon. Receber orientação de um dos 5 reis, Bluefir e Leilin, foi uma oportunidade rara. Além disso, Lilei também sabia que Bluefir e Leilin não ficaria muito tempo aqui no Monte Coppergon. Ele acabaria indo embora.
Linley, os mistérios profundos da essência da Terra são um tipo simples de mistério. Se você se concentrar em treinar nisso, terá sucesso dentro de 1 ou 2 anos. Leylin riu calmamente. Mas se você esperar até dominar completamente os mistérios profundos da essência da Terra antes de tentar fundi-los com o pulso vibrante do mundo, você provavelmente passará milhares ou 10.000 anos sem ter sucesso. A fusão é muito mais difícil do que simplesmente compreender um mistério profundo, Leylin disse solenemente. Linley assentiu levemente. Assim, o melhor método é começar a tentar fundir imediatamente os seus insights sobre a essência da Terra com os seus outros insights. Não tente dominar completamente toda a essência da Terra, o mais rápido possível. O que mais importa é o grau em que você é capaz de fundi-lo e fazer com que o grau de seus insights corresponda ao seu grau de fusão. Leylin riu. Talvez dessa forma, leve décadas ou um século para você dominar a essência da Terra. Mas ao fazer isso, assim que você alcançar o domínio da essência da Terra, você também terá completado sua fusão da essência da Terra e do pulso vibrante do mundo. Ponto. Eu entendo esse princípio. Afinal de contas, Linley tinha a experiência anterior de fundir os aspectos rápido e lento das leis elementais do vento. Fundir enquanto obtém insights era, na verdade, muito mais simples. Mas se alguém alcançasse o domínio em ambos os mistérios profundos e depois tentasse fundi-los, seria muito difícil. Se ele esperasse até que todos os seus mistérios profundos fossem dominados antes de tentar fundi-los, os insights que ele obteve sobre os vários mistérios profundos entrariam em conflito uns com os outros, fazendo com que a dificuldade de fusão fosse ainda maior. O treinamento de Linley no Monte Coppergon durou mais 3 anos. Dentro destes 3 anos, embora seu nível de realização na essência da Terra permanecesse no nível que ele alcançou há 3 anos, Linley finalmente deu o primeiro passo para fundir o pulso vibrante do mundo e a essência da Terra. Muitas pessoas nem sequer foram capazes de dar o primeiro passo para fundir estes 2 mistérios profundos. O primeiro passo foi a chave, a parte mais importante. Com o começo, haveria chance de sucesso. O nível de poder após a fusão é realmente formidável. Embora Linley só tivesse se fundido um pouco, ele descobriu que sua espada Voidvav tinha aumentado em poder em 50%, apesar de usar apenas a mesma quantidade de energia espiritual de antes. E isso é apenas o começo. Não consigo imaginar o quão mais poderosa minha espada Voidvav se tornará depois de dominar completamente esses 2 mistérios profundos. Livro 13, Gebados. Capítulo 38, Atacado no caminho de volta. Sentado no chão em posição meditativa, Linley podia facilmente sentir como o vasto e ilimitado mundo estava cheio de essência elementar da Terra. Cada partícula disso era tão amigável e familiar para ele. Com Linley no centro, uma onda de poder pulsante pulsava em todas as direções. Do-on. Cada onda de poder pulsante que emanava era preenchida com essência elementar natural da Terra. Eles rolaram como ondas, interagindo entre si enquanto se fundiam com o poder pulsante. Pulso latejante do mundo. Essência da Terra. Linley estava se concentrando em fundir lentamente esses 2 mistérios profundos. Linley, que estava no meio de suas meditações, foi subitamente interrompido por um sentido divino. Linley soube instantaneamente que foi Delia quem o contatou. Um sorriso inconsciente apareceu no rosto de Linley. Delia, o que é isso? Você sente a minha falta? HMPH. Quem sente sua falta? Delia soltou um HMPH fofo. Linley, quero te perguntar, por quanto tempo você planeja treinar lá no Monte Coppergon? Linley não pôde deixar de ficar surpreso. A voz de Delia continha uma pitada de descontentamento. Naturalmente, Linley poderia detectá-lo. Só agora Linley percebeu que tinha ido longe demais. Eu deixei o Castelo Sangue de Dragão no ano 10.066, mas agora é o ano 10.072. Já se passaram quase 6 anos. Não voltei nenhuma vez. Quando ele estava treinando, ele realmente não percebeu o quão rápido o tempo passava. Parecia que esses anos haviam passado em um instante. 6 anos. Não posso culpar Delia por estar infeliz. Linley sentiu que estava errado aqui. Linley, você não está treinando? Você também pode treinar no Castelo Sangue de Dragão. Delia agora persuadiu usando palavras mais gentis. Tudo bem. Delia, voltarei amanhã. Linley disse imediatamente e depois acrescentou uma mensagem de desculpas. Delia, sinto muito. Eu não estou bravo. Você disse amanhã? Delia ficou surpresa e encantada. Ordenarei imediatamente aos criados que preparem um banquete para amanhã. Certo, Linley, quando você chegará ao Castelo Sangue de Dragão? Por volta do meio-dia ou à noite? Chegarei antes do meio-dia. Linley estava certo disso. Na verdade, desde que ele começou a fundir a essência da Terra com o pulso vibrante do mundo Lord Blefiri, ou seja, Leylin, não precisava mais dar mais dicas a Linley. Assim, permanecer no Monte Coppergon não trazia mais muitos benefícios para Linley. Dentro da mansão elemental no Monte Coppergon. O vento selvagem da montanha uivava e a grama e as flores em frente à porta da mansão balançavam. No entanto, o vento não foi capaz de mover aquelas árvores grandes ali. O senhor do Monte Coppergon, um rei da prisão planar de Gebados, Lord Blefiri, estava atualmente lá com seus 2 irmãos, mandando Linley e Beb embora.
Linley, mesmo se você não voltasse muito em breve, eu estaria mandando você embora. Bluefire, Leyline disse divertidamente. Haha, a questão principal é que muito em breve irei com meu irmão mais velho e meu segundo irmão. Partiremos do Monte Coppergon e também deixaremos o continente Yulan. Linley sabia há muito tempo que Leyline iria embora. Senhor, Leyline, onde você está indo? Bebe perguntou com curiosidade. Não tenho certeza por enquanto. Leyline soltou um longo suspiro. Talvez eu faça uma visita aos mares do sul. Esse lugar costumava ser minha terra natal. Infelizmente, a passagem de incontáveis anos fez com que o continente onde minha terra natal estava localizada afundasse nos mares intermináveis há muito tempo. Aquela batalha de 10.000 anos atrás fez com que os outros 4 continentes fossem destruídos e entrassem em colapso. Senhor, Leyline, se você tiver tempo pode visitar meu castelo Sangue de Dragão. Vou recebê-lo sempre que você vier. Linley e Bebe disseram suas palavras de agradecimento há muito tempo. Depois de se despedir de Leyline e dos outros dois, Linley e Bebe imediatamente deixaram o Monte Coppergon e voaram em direção ao castelo Sangue de Dragão. Depois de 6 anos sem retornar, Linley agora tinha um profundo desejo de retornar. A Cordilheira das Bestas Mágicas. No desfiladeiro sob os penhascos destruídos. Um lugar onde havia poucos vestígios de civilização. No passado, este era um paraíso para feras mágicas, mas desde 3 anos atrás, nenhuma fera mágica ousou chegar perto deste lugar. Ao lado das águas da nascente, dentro de um pedaço de grama selvagem, havia uma leve figura humana que podia ser vista. Foi o deus do reino infernal Nief. Apesar de esperar 3 anos, Nief nunca relaxou sua vigilância. Seu sentido divino foi eternamente ativado, cobrindo esta região enquanto esperava silenciosamente por Linley. Este Linley definitivamente retornará ao castelo Sangue de Dragão eventualmente. Contanto que ele passe pela Cordilheira das Bestas Mágicas a caminho do castelo Sangue de Dragão, ele definitivamente não escapará. Nief levantou-se, uma lança manchada de preto aparecendo em suas mãos enquanto ele começava a vagar pelo vale. Afinal, não tendo encontrado Linley apesar de 3 anos de espera, Nief também não tinha certeza de quando Linley apareceria. Ele não podia perder todo o seu tempo esperando tolamente. Só que Nief não percebeu que outra pessoa estava escondida nas profundezas deste desfiladeiro. O sentido divino deste Nief é muito comum entre os deuses. Mas ele treina nas leis elementais do vento. Em termos de velocidade, ele é ainda mais rápido que Linley. Se Linley realmente o encontrar, provavelmente seria um pouco perigoso. A figura indistinta olhou para o distante Nief. Nief estava atualmente transformado em uma rajada de vento, e sua lança ficou turva enquanto perfurava silenciosamente o ar vazio uma e outra vez. No entanto, o perigo é bom. A figura borrada desapareceu silenciosamente sem deixar vestígios. Nief parou seu treinamento, continuando sentado na posição meditativa. Mas de repente ele abriu os olhos, olhando para o ar com um olhar de adaga. É ele, Linley. Os olhos de Nief estavam cheios de uma pitada de alegria selvagem. Ele não pôde deixar de começar a rir alto e animadamente. Depois de esperar 3 anos, ele finalmente chegou. Na verdade, Nief ainda estava a centenas de quilômetros de Linley. Naturalmente, apesar de quão alto Nief gritou, Linley não foi capaz de ouvi-lo. Para Rhaenys, se eu morrer, valerá a pena. Nief disse em voz baixa, seus olhos cheios de um ardor incomparável. Silenciosamente, Nief transformou-se em uma nuvem de fumaça, transformando-se no vento sem forma. Esta onda de vento voou a uma velocidade surpreendente em busca de Linley. Sua velocidade era tão grande que era muito mais rápida que o atual limite absoluto de Linley. Nief era um deus completo. Depois de se fundir com a centelha divina, ele obteve insights sobre 3 das leis elementais contidas nela. Ele era particularmente proficiente em movimentos rápidos. Eu não esperava que ele fosse tão rápido. Parece que preciso me concentrar. Segundos depois de Nief ter voado, um raio de luz brilhou no desfiladeiro também, seguindo Nief em sua perseguição. Em termos de velocidade, este raio de luz superou Nief. Linley e Bebe estavam atualmente conversando e rindo a caminho do castelo Sangue de Dragão, sem sentir o sentido divino em nível de Deus que os envolvia. Se eles soubessem que um deus estava perseguindo-os, talvez Linley e Bebe tivessem aumentado sua velocidade ao limite máximo para retornar ao castelo Sangue de Dragão. Mas infelizmente eles não sabiam. Chefe, você acha que Leyline e os outros irão para o Reino Infernal? Quem sabe? No entanto, dado o poder do Sr. Leyline, não importa em que avião ele vá, ele será um especialista supremo. Desde que Linley testemunhou Bluefire e Leyline matando o aparentemente poderoso sadista com um único golpe, Linley tinha certeza de que Bluefire era um dos maiores especialistas entre os deuses superiores. Bebe de repente franziu a testa. O que é? Linley perguntou, intrigado. Sinto que algo está errado. Bebe treinou nas leis das trevas. Ele era apenas um semideus, mas treinava exatamente as mesmas habilidades furtivas que César treinou. Ele era extremamente sensível às auras dos outros. Bebe de repente virou a cabeça e disse em estado de choque, chefe rápido, corra. Linley virou a cabeça. Dentro de um reino de espaço distorcido, uma figura humana embaçada apareceu em seu campo de visão, olhando para ele com um par de olhos frios. Foi o deus Nief.
Você quer fugir? Nief soltou uma risada fria, executando imediatamente seu reino divino. Assim como da última vez quando Anras o atacou, Linley sentiu como se tivesse afundado em um pântano. Sem hesitar, Linley cria apressadamente ambos os seus reinos divinos de nível semideus. Estrondo. As vestes azul celeste que cobriam seu corpo explodiram e escamas dourado celeste cobriram todo o corpo de Linley. De sua testa e coluna vertebral, uma ponta afiada após a outra emergiu. A velocidade de Linley aumentou mais uma vez. Transformando-se em um raio de luz, ele voou em alta velocidade em direção ao castelo Sangue de Dragão, fugindo. Como ele não conseguiu descobrir essa pessoa era pelo menos um deus. Não é bom. Enquanto tentava fugir, Linley descobriu que em termos de velocidade, a pessoa atrás dele era muito mais rápida do que Anras. Na verdade, o clone divino de nível deus de Anras era do tipo fogo. Seu clone divino do estilo vento era do nível semideus. Foi por isso que ele não teve vantagem em velocidade. Mas Nief era diferente. Linley. Uma figura humana apareceu na frente de Linley. Era Nief. Linley imediatamente parou e Nief riu friamente. Você não é capaz de fugir. O estranho é que essas palavras vieram de todas as direções. Linley se virou. Atualmente, ao redor de Linley e Bebe, havia 12 figuras, todas elas de Nief. Os 12 Nief cercaram completamente Linley e Bebe. O que é isso? Linley ficou chocado. Estes definitivamente não são clones divinos. Existem 7 tipos de leis elementais. Mesmo se você incluir os 4 editos, serão apenas 11. Mesmo que uma pessoa dominasse todos os 11, ela teria no máximo 11 clones divinos. Mas essas 12 pessoas antes de mim têm exatamente a mesma aura. Chefe, um deles definitivamente é o corpo real. Bebe olhou em volta freneticamente também. Linley também entendeu isso, mas não conseguiu dizer nada diferente sobre esses 12 dígitos. Os 12 Nief cercaram Linley e Bebe. Morrer. Os 12 Niefs revelaram um toque de loucura em seus olhos e, instantaneamente, avançaram em direção aos 2 de todas as direções. O estranho foi que as 12 figuras ignoraram completamente Bebe. O alvo deles era Linley. De todas as 8 direções, de cima e de baixo. Não havia lugar para Linley fugir. Qual é o verdadeiro? Linley pensou freneticamente, mas ainda tinha um toque de confiança. Essa confiança veio de seu Trobin Pulse of the World, Voidwave Sword, bem como de seu artefato soberano danificado. Com a defesa de seu artefato soberano danificado, suas chances de sobrevivência seriam muito altas. Os 12 atacaram juntos. Um estranho clarão violeta se iluminou e inúmeras sombras de espadas dispararam em todas as direções como pétalas de uma flor se abrindo. Foram as verdades profundas da velocidade, vento ondulante. Embora houvesse muitas sombras de espadas, o poder de cada espada não era tão grande. Com uma série de sons de colisão soando, nenhum dos 12 Niefs parecia ter sido ferido. O rosto de Linley mudou instantaneamente. Ele pensou que os 11 corpos falsos entre os 12 seriam danificados. Mas quem poderia imaginar que os 12 corpos eram tão poderosos? 12 pares de olhos frios encararam Linley, como se estivessem olhando para um homem morto. Estrondo. 12 sombras cortaram o céu como lâminas de guerra, atacando Linley. A única escolha é dar tudo de si. Linley não teve tempo para se preocupar com mais nada. A espada pesada de adamantina em sua mão começou a dançar. Se ele não tivesse certeza de qual era o corpo real, então sua única opção seria atacar um aleatoriamente. Chefe. Bebe frenético também parou de se importar com qualquer outra coisa. Ele levantou a cabeça e soltou um grito estridente. Secreei! O grito estridente dividiu os céus, enquanto, ao mesmo tempo, Bebe se transformava em sua forma de rato Godiater, e atrás dele, um ilusório rato Godiater com centenas de metros de altura apareceu. Habilidade divina inata. Godiater. Com uma respiração, Bebe trancou todos os 12 corpos, tentando devorar todos eles. No entanto, a atual habilidade Godiater de Bebe só foi eficaz contra semideuses. Nief, um deus, não poderia ser devorado por Bebe. Todos os 12 corpos pararam brevemente, mas instantaneamente depois, não foram mais influenciados. Se a devoração falhasse, haveria uma força contrária. Estrondo. Uma grande quantidade de sangue foi cuspida da boca de Bebe, enquanto ao mesmo tempo, extremamente feliz, ele enviou uma mensagem mental para Linley. Chefe, o corpo real é esse. Naquele instante, Bebe utilizou sua conexão espiritual com Linley para apontar a localização real do corpo de Nief para Linley. Bebe havia usado sua habilidade divina inata agora não para matar Nief, mas para localizar a centelha divina. Afinal, sua habilidade divina envolvia devorar centelhas divinas. Uma vez que Bebe o utilizou, ele foi capaz de sentir qual dos 12 corpos tinha uma centelha divina dentro dele. Somente o corpo com a centelha divina era o real. Os outros eram todos falsos. Ele, Linley, empunhando sua espada pesada de adamantina, transformou-se em um borrão em movimento reto, caindo diretamente em direção ao Nief, à sua esquerda. Este era o verdadeiro corpo de Nief. Livro 13 Gebados. Capítulo 39 Desenhando pernas em uma cobra. Os 12 corpos de Nief originalmente usavam as pernas para atacar e não usaram nenhum artefato divino, porque Nief não queria revelar seu verdadeiro corpo a Linley.
No entanto, quando Linley bateu em direção ao seu verdadeiro corpo com sua espada pesada de adamantina, o verdadeiro corpo de Nief recuperou aquela lança preta manchada com o movimento de sua mão. Golpear. Espaço distorcido. Clang. A espada pesada de adamantina e a lança preta manchada colidiram, e uma onda de poder cinza, ilusório e em forma de espada ignorou a defesa de Nief e entrou no corpo de Nief. Esta foi a espada Voidvav amplamente melhorada que Linley desenvolveu após fundir a essência da Terra e o pulso vibrante do mundo. Morrer. Ao mesmo tempo que Nief controlava sua energia espiritual para bloquear a espada Voidvav, ele usou descontroladamente seus outros corpos para atacar Linley. Mesmo se ele morresse, ele mataria Linley. Além disso, Nief não se importou muito com o ataque de Linley. Como Nief viu, quão poderoso poderia ser o ataque espiritual de Linley. Muito provavelmente ele apenas controlou e moldou uma onda de energia espiritual para formar este ataque. No entanto, Nief estava errado. Incontáveis pulsos densos de energia espiritual, vibrando de acordo com o pulso vibrante do mundo, formaram um todo. Estrondo. Os incontáveis pulsos de energia espiritual da espada Voidvav se chocaram diretamente contra sua defesa espiritual, rompendo-a como se não fosse nada além de madeira podre. Entrou diretamente no mar de consciência de Nief, esmagando violentamente aquela centelha divina que emitia uma luz verde. Nief apenas sentiu uma vibração repentina e massiva de sua alma, e então Nief perdeu toda a consciência. Neste exato momento, incontáveis raios de luz branca apareceram de repente de todos os lugares, e os 12 corpos de Nief foram completamente limitados pelos raios de luz, completamente incapazes de se mover. Naturalmente, ele também não foi mais capaz de atacar Linley. Haha, Linley! Risadas gentis ecoaram. Um jovem bonito apareceu diante de Linley e Bebe. Lord Adkins. Linley ficou um pouco surpreso. Por que esse Adkins apareceu de repente? No entanto, Linley ainda disse agradecido. Obrigado pela sua ajuda, Lord Adkins. Adkins sentiu uma pitada de alegria em seu coração. Desde aquele dia em que ele espalhou seu sentido divino para varrer o Império Rohalt e acidentalmente tropeçou em Dany conversando com um subordinado e discutindo a conspiração de Nief para matar Linley, Adkins estava preparado. Ele até se escondeu intencionalmente dentro do desfiladeiro ao lado de Nief. A razão pela qual ele fez isso foi principalmente para ter intencionalmente a chance de salvar Linley, de modo a fazer Linley e Bebe se sentirem gratos por ele. Fazer amizade com Bebe era uma tarefa muito importante, na opinião de Adkins. Como Lord Bluefire havia chegado ao continente Yulan, se ele, Adkins, ainda quisesse obter algum dos tesouros da necrópole dos deuses, sua única chance seria aliar-se a Beirut. Eu estava de passagem, mas descobri. Adkins era todo sorrisos, mas no meio de suas palavras, a voz de Lord Adkins parou de repente. Ele havia descoberto que 11 dos 12 corpos deste deus, Nief, já haviam desmoronado e se dissipado, transformando-se em essência elementar do vento e dispersando-se. Quanto ao verdadeiro corpo de Nief, ele ficou ali inerte, sem resistir à sua ligação. Os músculos do rosto de Adkins começaram a se contrair. Ele agora descobriu claramente que a alma de Nief em seu corpo original já havia se dissipado. Restava apenas uma centelha divina. Adkins riu sem jeito para Linley. Linley, eu realmente não esperava que você já tivesse matado esse Nief. Se eu agi ou não, realmente não fez nenhuma diferença. A espada Voidvav de Linley matou Nief com um golpe. A alma de Nief se dissipou e seus outros corpos também se dispersaram naturalmente. Seu corpo original também não atacaria, é claro. Linley não correu nenhum perigo. Mas o plano original de Adkins era salvá-lo no momento mais crítico, para fazer Linley se sentir ainda mais grato por ele. Mas agora ele descobriu que fazer isso era como desenhar pernas na pintura de uma cobra, uma ação completamente inútil e supérflua. Mesmo se ele não tivesse agido, Linley não teria tido problemas. Ainda tenho que lhe agradecer, Lord Adkins. Linley disse com um sorriso. Enquanto falava, Linley virou-se para olhar para Bebe. Desta vez, a pessoa que realmente o salvou foi Bebe. Se Bebe não tivesse utilizado sua habilidade divina inata e determinado qual dos 12 corpos era o verdadeiro, então Linley não teria sido capaz de acertar o corpo verdadeiro, dado seu plano original de atacar aleatoriamente um. Se ele não tivesse sido capaz de atingir o corpo verdadeiro, então diante do ataque selvagem deste deus, o corpo de Linley provavelmente teria sido destruído de forma explosiva. Chefe. O rosto de Bebe revelou um sorriso também. Linley e Bebe não precisaram dizer nada um ao outro. Um único olhar foi suficiente para eles entenderem o que o outro estava pensando. Esse tipo de evento perigoso era algo que Linley e Bebe já haviam experimentado muitas vezes. Você matou essa pessoa. Tudo vai para você. Adkins usou diretamente seu poder para controlar a centelha divina de Nief, seu anel interdimensional e seu artefato divino, enviando-os flutuando em direção a Linley. Linley também não foi muito educado. Ele imediatamente absorveu tudo em seu próprio anel interespacial. Adkins tinha um sentimento muito amargo no coração. Desde que soube que Nief estava planejando matar Linley, ele fez preparativos para este dia há muito tempo. Agora mesmo, ele esperou intencionalmente pelo momento mais perigoso antes de fazer seu movimento. Quem imaginaria que ele teria feito tudo isso por nada?
Lord Adkins gostaria de perguntar, agora mesmo, que tipo de mistério profundo aquele homem usou? Por que ele tinha tantos clones? E também não havia como separá-los por aura. Linley perguntou. Adkins tinha a intenção de melhorar seu relacionamento com Linley e Bebe, então, naturalmente, ele respondeu com grande simpatia. Essa pessoa usou uma técnica doppelganger, pertencente às leis elementais do vento. Seu poder divino era bastante baixo e sua alma também não era muito forte. A aplicação dessa técnica doppelganger não foi muito impressionante. Os deuses superiores que eu conheço são capazes de criar instantaneamente 1000 sósias. 1000 sósias. Linley ficou completamente atordoado. Isso é um extremo, claro. De modo geral, os especialistas são capazes de criar algumas dezenas. Ele tinha apenas 11. Isso realmente é bastante baixo. Adkins disse com desdém. A meu ver, ele provavelmente se fundiu com uma centelha divina para se tornar uma deidade. Sua compreensão das leis do vento também é bastante baixa. O poder de seus clones também não era forte. Eles só são capazes de ataques físicos. Eles são úteis contra algumas pessoas de baixo nível, mas contra especialistas do mesmo nível são inúteis. Adkins riu de repente. Embora ainda seja um bom método para fugir, os olhos de Linley não puderam deixar de brilhar. Os doppelgangers e o corpo principal eram idênticos. Outros realmente não seriam capazes de diferenciá-los. Afinal, não existiam muitas pessoas como Bebe, capazes de discernir qual corpo tinha uma centelha divina dentro dele. Até mesmo Bebe pagou um preço alto por isso. Linley, eu reconheço esse Deus. Adkins disse voluntariamente. Quem é ele? Por que ele quer me matar? Linley perguntou apressadamente. Bebe ouviu atentamente também. Nos últimos anos, Linley teve repetidas tentativas de assassinato contra sua vida. Adkins disse. Você se lembra da última vez, daquele Deus superior que Lord Bluefire matou? Esse Deus superior se chamava Sadista. Essa pessoa é subordinada do Sadista. Adkins aprendeu o nome Sadista, usando seu sentido divino para escanear a mansão de Sadista, onde ouviu Dani e outros conversando entre si. Aquele Deus superior? Sádico? Linley franziu a testa. Linley ouviu Bluefire e Leyline também lhe dizer que as pessoas que queriam assassiná-lo vieram do reino infernal. Bem, Linley, ainda tenho assuntos para resolver. Vou sair agora. Adkins disse com um sorriso. Se no futuro, quando você tiver algum tempo livre, eu gostaria que você visitasse minha casa quando quiser. A atitude de Adkins foi extremamente amigável. Ele então se transformou em um raio de luz, desaparecendo no horizonte. Linley e Bebe trocaram olhares. Essa atitude de Adkins é boa demais, não é? Bebe esfregou os olhos. Tenho uma sensação estranha sobre isso. Linley olhou na direção do Império O'Brien. Oswin e Linley eram inimigos, mas o líder de Oswin, Adkins, tratou Linley de maneira muito amigável. Quem se importa porque ele está agindo de forma estranha? Pelo menos posso ter certeza de que esse Adkins tem a intenção de construir um bom relacionamento conosco. Vamos, hora de voltar. Linley, pensando na centelha de Deus que acabará de adquirir, pensou consigo mesmo. Parece que tem um presente para dar a Deli agora. Nief morreu e deixou para trás uma centelha divina do tipo vento, que era perfeitamente adequada para dar a Delia. Afinal, Delia se tornou uma deidade através da fusão com uma centelha divina. No futuro, ela também teria que continuar confiando na fusão de centelhas divinas. Apenas confiando em seu próprio poder, Delia acharia muito difícil avançar. A batalha entre Nief e Linley, especialmente o colapso dos 11 sósias de Nief, fez com que uma grande onda explosiva de essência elemental do vento se espalhasse, causando na verdade um tremor na essência elemental do mundo. Isto naturalmente atraiu a atenção de alguns especialistas do continente Yulan, e neste momento, alguns sentidos divinos cobriam esta área. Dentro do Império Rohaut, Nief morreu. Dani soltou um longo suspiro. Seu sentido divino já havia localizado as figuras de Linley e Bebe. Nief também falhou. E então o rosto de Dani mudou. Da última vez, Anhas atacou. Desta vez, Nief atacou. É possível que Linley saiba que Nief pertencia ao nosso lado? Se ele for pedir aos deuses de sua residência que se vinguem de nós, ou pedir que Lord Beirut haja, então, o coração de Dani ficou nervoso. De qualquer forma, não faz mais sentido ficar aqui no plano Yulan. Dani tinha certeza disso. Em primeiro lugar, era impossível para eles adquirirem os tesouros da necrópole dos deuses. Em segundo lugar, também era impossível matar Linley. É melhor voltar imediatamente para o reino infernal. Todos, reúnam-se no pátio da frente. Dani imediatamente enviou esta mensagem. Apenas alguns momentos depois, dezenas de figuras voaram para fora do Império Rohaut, em direção à calota polar ártica, no extremo norte. Eles saíram pela manhã. Depois de voar por várias horas por volta do meio-dia, eles chegaram à calota polar do Ártico. A velocidade deles era realmente bastante rápida. A calota polar do Ártico. O pico desse iceberg. O vento uivou. Odan saiu de dentro daquela sua residência gelada. Dani? Odan viu Dani, depois balançou a cabeça e suspirou. Você está voltando? Dani assentiu levemente. Com uma voz amarga, ele disse, nossa missão desta vez no continente Yulan foi um fracasso. Nief conseguiu matar Linley? Odan perguntou. 3 anos atrás, Dani já havia enviado alguém para contar a Odan sobre esse caso.
Fracassado. Nief também morreu. Dani balançou a cabeça, impotente enquanto falava. Se este Linley for para a prefeitura Índigo, ele definitivamente representará uma grande ameaça ao nosso clã Reinales. Mas mesmo se eu voltar e explicar isso ao clã, temo que não será visto com muita importância pelo clã. A posição de Dani no clã era bastante baixa. Qualquer um que se fundisse com centelhas divinas para se tornar uma deidade, além dos deuses superiores, teria um status bastante baixo. Não consigo me envolver nos assuntos do clã. Odan suspirou. Caso contrário, um trabalho chato como esse não teria cabido a mim. Tudo bem, vou mandar você de volta agora. O grupo de deidades liderado por Dani permaneceu na mesma formação mágica em forma de estrela de 6 lados. Odan ativou a formação mágica e raios de luz dispararam em direção aos céus. O espaço dentro da formação mágica começou a distorcer como uma ilusão. Em pouco tempo, as dezenas de figuras desapareceram, não sendo mais visíveis. Dani e o resto do grupo fugiram imediatamente do plano Yulan e retornaram ao Reino Infernal. Quanto ao castelo Sangue de Dragão no continente Yulan, estava cheio de risos e alegria. Não apenas Tarosse e Jilin estavam lá, o deus da guerra, o sumo sacerdote e todos os outros participaram deste banquete. Afinal, este foi o primeiro retorno de Linley em 6 anos. Em particular, depois de ouvir sobre o que Linley experimentou nos últimos anos, Tarosse, Jilin e os outros ficaram muito surpresos. Em particular, a história de como Leylin matou aquele deus superior sadista com apenas um único golpe, fez com que todos os especialistas presentes ficassem boquiabertos. Você acabou de dizer que Leylin, o senhor do Monte Coppergon, era Lord Blefire? Um dos 5 reis, Lord Blefire? Jilin disse surpreso. Jilin ficou algum tempo engebados. Ele sabia o quão aterrorizante era Blefire. Bebe, mastigando comida enquanto falava, disse, até mesmo Adkins, ao ver o Sr. Leylin no Monte Coppergon, imediatamente caiu de joelhos e o chamou de senhor da cidade. Adkins. Varton, sentado ao lado de Linley, franziu a testa. Varton odiava Adkins profundamente porque seu neto através de Senna, o pequeno Kais havia sido morto por Oswin, enquanto Oswin era agora subordinado de Adkins. Falando em Adkins, acabei de pensar em uma coisa. Linley olhou para o próximo Olivier. Olivier, Adkins já me garantiu que Oswin nunca mais causará problemas para você. Os olhos de Olivier brilharam instantaneamente. Todos esses anos ele permaneceu dentro do castelo Sangue de Dragão, sem ousar sair, justamente porque tinha medo de ser atacado por Oswin. Linley, obrigado. Olivier sentiu alguma gratidão em seu coração. Se você vai agradecer a alguém, deveria agradecer ao Sr. Leylin. Linley disse. Olivier então disse imediatamente, Linley, já que Oswin não vai me perseguir e me atacar mais então, amanhã, vou me preparar para ir em direção à calota polar ártica. Eu realmente não aguento mais. Amanhã? Por que você está indo para a calota polar do Ártico? Olivier sorriu, seus olhos com uma pitada de antecipação. Amanhã, estou me preparando para ir ao plano superior do Reino Infernal. Livro 13 Gebados, capítulo 40 Riacho, Oceano? Ir para o Reino Infernal? As palavras de Olivier fizeram com que todos no salão olhassem para ele. Linley ficou um pouco surpreso. Ele disse, Olivier, você vai para o Reino Infernal amanhã? Por que a pressa? Você pode ir para o Reino Infernal quando quiser. Além disso, o plano Yulan terá outra abertura da Necrópole dos Deuses em 1000 anos. A maioria dos especialistas que permaneceram no continente Yulan o fizeram por causa da Necrópole dos Deuses. Necrópole dos Deuses? Olivier riu zombeteiramente. Qual é o sentido de permanecer no continente Yulan? Linley, será que você acha que eu, Olivier, poderei competir contra Adkins ou contra Lord Blefire? Eu sou apenas um semideus. Tudo o que posso fazer é observar, mesmo ficando para trás. Eu poderia muito bem ir para o Reino Infernal mais cedo. O Reino Infernal. O olhar de Olivier se desviou, como se ele estivesse olhando para o Reino Infernal agora. O lendário Reino Infernal dos planos superiores, o lugar onde incontáveis especialistas de primeira linha de incontáveis planos materiais estão agrupados. Um lugar com mais especialistas que é mais diversificado do que a prisão planar em trilhões de vezes. Todos os presentes, incluindo Linley, Bebe, Delia, Tarosse, Jilin e o deus da guerra, sentiram seus corações balançarem. Todos sabiam quantos especialistas estavam na prisão planar. Mas comparada ao reino infernal dos planos superiores, a prisão planar de Gebados nada mais era do que um pequeno local. Afinal, o reino infernal atraiu inúmeros especialistas de uma miríade de planos materiais. Depois de tantos anos, talvez já fosse impossível calcular quantos especialistas estavam lá. Neste momento, parece que o continente Yulan tem alguns especialistas. No entanto, o continente Yulan nada mais é do que um pequeno riacho, enquanto o reino infernal é um oceano cheio de inúmeros perigos. Embora perigoso, também contém oportunidades e desafios ilimitados. Os olhos de Olivier brilhavam. O reino infernal. Sonha em ir para lá. Esse é o meu palco. Ninguém tentou dissuadir Olivier novamente. Por quê? As palavras de Olivier fizeram com que até Linley, Tarosse e os outros especialistas sentissem uma coceira no coração. Na verdade, a prisão planar geralmente teria apenas algumas pessoas trancadas a cada 10.000 anos. A grande maioria dos especialistas, por outro lado, viajou para os planos superiores.
e estes eram especialistas dos incontáveis planos do universo. Poderia ser dito que muito provavelmente todos os especialistas nas várias prisões planares, nos incontáveis planos do mundo, todos combinados, não seriam tantos quanto o número de especialistas dentro do reino infernal. Riacho, oceano? Isso ecoou na mente de Linley. O continente Yulan era como um riacho calmo e claro. Depois que Adkins, Leyland e os outros partirem, Linley definitivamente seria uma das criaturas mais poderosas que viveriam neste riacho. Mas se Linley fosse para o reino infernal e entrasse naquele mar sem fim cheio de perigo, o número de especialistas mais poderosos que Linley seria incontável. Aquele lugar tinha muitas pessoas que treinavam há muito mais tempo que Linley, ou talvez fossem ainda mais talentosas que Linley, ou talvez tivessem clãs que eram terrivelmente mais poderosos que os de Linley. No entanto, o vasto reino infernal fez com que o coração de Linley começasse a ferver com sangue quente. Uma vida de desafios era o que faltava para uma pessoa se emocionar. No fundo da noite, dentro do quarto, Linley e Delia estavam deitados na cama. Linley, no que você está pensando? Delia disse suavemente. Linley se recuperou de seu devaneio. Ele estava pensando no reino infernal dos planos superiores. Ele nunca tinha ido lá, então tudo o que podia fazer era imaginar como seria. Pensando no reino infernal. Eu me pergunto como é lá e o que o reino infernal tem. A testa de Delia enrugou-se ligeiramente. Ela entendeu que Linley queria ir para o reino infernal. Delia, em seu coração, não queria que Linley fosse. No coração de Delia, ela não queria que Linley experimentasse o perigo uma e outra vez. Esse tipo de sentimento de preocupação e medo faria com que ela se sentisse à beira do colapso. Mas Delia não disse nada, porque ela entendeu. Gostar de Linley significava que ela não poderia restringi-lo com muita força. Ela respeitou as decisões de Linley. Linley suspirou interiormente. Ele também sabia o que Delia sentia, mas precisamente por causa disso, Linley sentiu-se ainda mais grato por Delia. Delia sempre o apoiou discretamente. Linley de repente lembrou-se da centelha divina do tipo vento que ele havia adquirido. Delia deu uma olhada. O que é isso? Com o movimento da mão, Linley revelou uma centelha divina negra brilhando com luz verde que flutuava na frente dos olhos de Delia. Delia, ao ver isso, não pôde evitar e seus olhos brilharam. Centelha divina do estilo vento? Esta é a centelha divina de Nief? Linley havia contado há muito tempo os detalhes do que aconteceu com Delia. Delia também sabia que Linley tinha um total de 3 centelhas divinas sobre ele agora. Eles eram, respectivamente, a centelha divina de Deus estilo terra que caiu nas mãos de Linley quando o clone divino de Barnas foi morto, a centelha divina estilo fogo da tentativa fracassada de assassinato de Anras, e então a centelha divina estilo vento, de Nief. Vá pegá-lo e fundir-se com ele. Linley riu. Olhando para Linley, Delia finalmente aceitou. Delia sabia, dado seu nível de talento, especialmente depois de ter se fundido com uma centelha divina para se tornar uma deidade. Confiar em si mesma para obter insights e fazer avanços provavelmente exigiria dezenas de milhares de anos antes que ela pudesse avançar. Delia pingou sangue na centelha divina, absorvendo-a em seu corpo. E então ela descansou a cabeça no peito de Linley. Com uma voz gentil, ela disse, esta centelha divina foi obtida através do trabalho árduo do meu marido. Linley não pôde deixar de rir. Delia, ouvi dizer que alguns dos clãs do reino infernal usarão centelhas divinas para trazer seus descendentes diretamente ao nível de Deus superior. Linley suspirou em louvor. 3 centelhas divinas seguidas e ela se torna um Deus superior. Esse tipo de velocidade é realmente surpreendente. A fusão de centelhas divinas era um símbolo de baixo talento. Os especialistas geralmente não se fundiam com centelhas divinas. Mesmo que alguém se fundisse completamente com uma centelha divina, a centelha e a própria alma não seriam 100% compatíveis. Para se fundir com os profundos mistérios internos, o nível de dificuldade seria centenas de vezes maior do que aqueles que se tornaram deidades por conta própria. Definitivamente trabalharei duro para aprender como usar os profundos mistérios das leis internas. Delia disse. Na manhã seguinte, ao amanhecer, embora uma sugestão de luz solar já estivesse brilhando, ainda estava bastante frio. No entanto, um grande grupo de pessoas já havia se reunido nos campos de treinamento do Castelo Sangue de Dragão, porque todos estavam mandando Olivier embora. Desta vez Olivier estava indo sozinho para o reino infernal. Dilin, Tarossi, César, o deus da guerra e os outros tinham assuntos para resolver primeiro no continente Yulan. Olivier, garoto, tenha cuidado no reino infernal. Não acabe sendo eliminado logo após chegar lá. Haha, Dilin riu enquanto batia nos ombros de Olivier. Os olhos de Olivier brilharam com uma luz forte. Ser morto por alguém? Me matar não será tão fácil. Linley e os outros riram e disseram algumas palavras finais para Olivier. Se tivermos sorte, talvez no reino infernal, me encontrarei com todos novamente. Oliver disse com um sorriso. Não há necessidade de dizer muito mais. Vou sair agora. Enquanto falava, Olivier lançou um olhar profundo a Linley. Linley podia sentir o significado oculto no olhar de Olivier. Olivier olhou para Linley e disse, Linley, esperarei por você no reino infernal. Não fique escondido neste pequeno riacho para sempre. Depois de falar, Olivier voou direto para o norte. Linley não pôde evitar ficar um pouco atordoado.
Delia e Varton não puderam deixar de olhar para Lily também. Riacho? A mente de Lily estava muito complicada agora. Lily? Uma voz soou diretamente na mente de Lily. Lily ficou surpreso. Esta voz pertencia a Lord Beirut. Lily, você acabou de voltar do Monte Coppergon não faz muito tempo, certo? Nos próximos 2 dias vá até minha casa e traga Bebe com você. Trazer Bebe? Lily ficou um pouco confuso. Por que Beirut queria que Bebe fosse lá? Quando você e Bebe chegarem aqui eu vou te contar. Lembrar. Se apresse. Não perca muito tempo. Beirut riu. Eu irei imediatamente. Lily respondeu. Sem pressa. Desta vez, quando Bebe chegar, ele provavelmente ficará comigo por um longo período de tempo. Você e ele provavelmente não se encontrarão por muito tempo. Beirut disse. Lily ficou um pouco surpreso, mas Beirut não explicou em detalhes. Em vez disso, retirou seu sentido divino. Na tarde seguinte, o céu estava muito azul, como um prato de porcelana azul lavado, com uma ou outra nuvem branca flutuando no horizonte. 2 figuras voavam ombro a ombro pelos céus. Foram Lily e Bebe. Os 2 deixaram o castelo Sangue de Dragão juntos, indo direto para a Floresta das Trevas e o castelo metálico dentro dela. Bebe também ficou intrigado. Ele não sabia por que Beirut estava procurando por ele. E pelo que parece, ele precisaria ficar separado de Lily por um longo tempo. Na vasta Floresta das Trevas, com milhares de quilômetros de diâmetro, até mesmo quilômetros no ar, ainda se sentiria quão vasta e limitada era essa floresta. Ao ver aquele castelo metálico, Lily e Bebe desceram e, ao fazê-lo, sentiram aquela aura antiga da Floresta das Trevas correndo em direção a eles. A voz de Beirut ecoou na mente de Lily. Lily e Bebe imediatamente voaram para o castelo metálico. Pensando bem, nunca entrei neste castelo metálico antes. Lily riu para Bebe, que riu amplamente. Chefe, este castelo metálico é muito especial. É muito único e também muito interessante. Lily ficou intrigado com as palavras de Bebe. Ele não pôde deixar de olhar mais de perto este castelo metálico. O interior estava organizado de maneira extremamente organizada e cada parte do castelo metálico tinha uma cor metálica flutuante. Por exemplo, o piso era de uma cor vermelha-violeta metálica que refletia a luz. Parte do metal formava até pequenas montanhas e dentro do jardim havia todo tipo de flores. Essas flores não podem ser todas feitas do castelo metálico, certo? Lily disse para Bebe. Estes não são, não. Bebe balançou a cabeça. No entanto, todos os itens metálicos aqui são feitos do próprio castelo metálico. Chefe, este castelo metálico é muito maravilhoso. Seja lá o que você quiser que ele se transforme, ele o fará. Lily e Bebe falaram quando entraram na sala. Beirut estava lendo um livro extremamente grosso. Nem mesmo levantando a cabeça ele disse, entre. Lily entrou na sala, olhando para a capa do livro. Ei, esses personagens não parecem ser iguais aos personagens do nosso continente Yulan. Lily ficou intrigado. Intrigado com esses personagens? Beirut levantou a cabeça para olhar para Lily, depois riu. Isso veio há muito tempo atrás. Nem eu sei quantas centenas de milhões de anos tem. Naquela época, o continente Yulan nem sequer tinha humanos. Esta foi a época das civilizações elementares da Terra e esta foi a linguagem da época. No entanto, a língua que falamos atualmente no continente Yulan foi intencionalmente transmitida pelo supervisor planar da época, logo após o aparecimento dos humanos. É a mesma língua falada no reino infernal, no reino celestial, no mundo inferior e no reino da vida. Beirut disse. Lily assentiu. Vovô Beirut, você me disse para voltar mais uma vez. Do que se trata? Bebe perguntou diretamente. Claro que há uma razão. Beirut começou a rir. Os mistérios profundos das leis que você adquiriu após se tornar uma deidade são os mistérios profundos que nós, ratos devoradores de Deus, ganharemos naturalmente ao atingir a maturidade. Na verdade, você mesmo não obteve insight sobre nenhum mistério profundo. Desta vez, eu. No meio de suas palavras, Beirut de repente olhou para o sul com espanto. Esse cara. Estrondo. De repente a essência elementar de todo o plano Yulan, incluindo não apenas o continente Yulan, mas também o Mar do Norte, a calota polar ártica e até mesmo os ilimitados mares do Sul começou a tremer. Em particular, a essência elementar do Mar do Sul transformou-se em ondas terríveis. Estrondo. Felizmente, os mares do Sul eram extremamente vastos. Quando esta terrível onda de essência elementar que surgiu atingiu o continente Yulan, não passou de uma onda elementar. Mas essa onda elementar foi suficiente para fazer com que qualquer especialista capaz de senti-la sentisse espanto em seus corações. O que é isso? Lily imediatamente espalhou seu sentido divino, cobrindo instantaneamente todo o continente Yulan com ele. Essa ondulação elementar cobre uma área enorme, e a origem parece estar ainda mais ao sul. A energia espiritual de Lily, apesar de ser poderosa, não conseguiu chegar ao fim, até a fonte de onde veio essa onda elementar. Que escala! Que escala tremenda! Beirut começou a rir. Livro 13 Gebados. Capítulo 41. Uma mudança abrupta. Esses surpreendentes tremores elementares eram algo que até os estudantes mais jovens das academias de magos eram capazes de sentir claramente.
De deidades a iniciados na Academia de Magos, inúmeras pessoas ficaram surpresas com a enorme escala desses tremores elementares. Mesmo sem feitiços proibidos disparados ao mesmo tempo não criariam vibrações elementares tão surpreendentes. Vovô Beirute, o que está acontecendo? Bebe perguntou curioso. Lily olhou para Beirute também, que riu. O rei da prisão planar de Gebados, Blefiri. Você o conhece, certo? Isso tudo é obra dele. Sua antiga pátria, aquele continente despedaçado. Ele está se preparando para criá-lo de novo. O que? Lily e Bebe ficaram chocados. Criar um continente? Este Blefiri é um louco absoluto. Beirute exalou. Embora ele seja um deus superior, a quantidade de poder divino e energia espiritual que ele tem que gastar para criar um continente é uma figura surpreendente. Este é um continente inteiro e enorme, não apenas uma pequena ilha comum. Você pode criar um continente? Bebe não se atreveu a acreditar. Beirute assentiu. Aquele fogo azul tem 2 clones divinos do deus superior e atingiu um nível de realização extremamente assustador nos profundos mistérios das leis. Dado seu poder, criar um continente num plano material não é impossível. No entanto, ainda sinto que esse sujeito é um pouco louco. Louco? Lily não pôde deixar de olhar para o sul. A criação de um continente foi um espetáculo surpreendente. Talvez apenas um especialista no nível de Lord Blefiri fosse capaz de tal coisa. Na região dos mares do sul, no local mais distante do continente Yulan, as águas ilimitadas do oceano pareciam estar fervendo. O fundo do mar emitia uma aura quente. Nesta enorme área que se estende por 10.000 quilômetros, pode-se ver claramente o magma quente e fervente subindo do fundo do mar. No ar acima da fonte subaquática de lava, uma concentração selvagem e explosiva de essência elementar de fogo estava causando a distorção do espaço. Dentro dessa distorção, uma figura humana podia ser vista. Esta figura, vestida com um longo manto vermelho escuro, pairava no ar como uma divindade celestial. Na verdade, era Blefiri Leylin. A dezenas de quilômetros de distância de Leylin estavam o homem careca Burgess e o homem vestido de branco. Eles se entreolharam e o homem vestido de branco soltou um suspiro. Grande irmão, terceiro irmão realmente está muito louco. Com aquele vulcão como centro, ele convocou de uma só vez muita lava das profundezas da terra abaixo do fundo do mar. Ele é louco. Felizmente, o terceiro irmão é quase um modelo no que diz respeito à sua compreensão das leis elementais do fogo. Caso contrário, ele definitivamente não teria conseguido fazer isso tão facilmente. A razão pela qual Leylin era famoso foi por causa de seu domínio das leis elementais do fogo. O nome Blefiri foi uma prova do nível de realização que ele alcançou nas leis elementais do fogo. A força de seu clone God estilo fogo era muito maior do que a de seu clone God estilo terra. Não que ele fosse fraco na terra, era que sua força no fogo era simplesmente grande demais. Inúmeras quantidades de magma continuaram a subir das profundezas do oceano. Ocasionalmente, eles até irrompiam na superfície da água. Mas a quantidade de lava que irrompeu acima da superfície do oceano não foi nem 1/1000º da quantidade total de lava criada. A grande maioria da lava que explodiu do fundo do mar solidificou-se em rochas no mar. A área de lava que Leylin trouxera do fundo do mar se estendia por centenas de milhares de quilômetros. Apenas confiando em seu controle sobre a lava, ele fez com que a maior parte dela se solidificasse e se concentrasse na área de 10.000 quilômetros. Depois, quando solidificassem devido ao frio das águas do mar e formassem rochas, a quantidade de água do mar nesta área de 10.000 quilômetros também diminuiria. Em alguns lugares, as rochas já emergiam da superfície do mar, e a maioria dos lugares tinha apenas algumas centenas de metros de profundidade. Isso era algo inconcebível, tão profundo no Mar do Sul. Mas Blefiri conseguiu isso. A próxima parte será complicada para o terceiro irmão. O careca Burgess olhou para a figura distante de Leylin. Para controlar uma quantidade tão vasta de essência elementar da Terra e formar um continente. O domínio do terceiro irmão nas leis elementais da Terra não é tão poderoso quanto seu domínio das leis elementais do fogo. O homem vestido de branco assentiu também. Os dois continuaram a olhar para Leylin à distância. Leylin soltou um longo suspiro e estendeu as duas mãos. Rumble, a ilimitada essência elementar da Terra do mundo ficou sob seu controle. Dentro de uma área de centenas de milhares de quilômetros, todas as rochas e sujeira ficaram sob seu controle e começaram a avançar em direção àquela área de 10.000 quilômetros formada por lava solidificada. A quantidade de essência elementar da Terra que foi convocada era muito vasta, criando um vácuo na essência elementar da Terra por centenas de milhares de quilômetros na área ao redor. Estrondo. A essência elementar da Terra de outras áreas avançou descontroladamente, fazendo com que o próprio espaço tremesse e se distorcesse. As incontáveis quantidades de partículas de essência elementar da Terra entrando também criaram uma onda elementar. As enormes vibrações dentro de centenas de milhares de quilômetros fizeram com que inúmeras criaturas oceânicas sofressem uma calamidade incalculável. Na verdade, a explosão de lava por si só já havia causado a morte de muitas criaturas. Muito devagar. Nesse tipo de velocidade, o tempo necessário para criar um continente seria provavelmente de 10 dias ou meio mês. Leylin franziu a testa, suas sobrancelhas vermelhas parecendo se tocar.
Parece que não será tão fácil quanto eu pensava. O corpo de Leyline de repente se dividiu em dois. Um dos dois corpos, um clone divino vestindo um manto dourado, de repente se desintegrou silenciosamente, desaparecendo do mundo. Instantaneamente, numa área de centenas de milhares de quilômetros, as rochas e a terra começaram a se mover a um ritmo várias vezes mais rápido. O poder divino que meu clone da Terra Divina acumulou ao longo dos incontáveis anos provavelmente será completamente esgotado. O clone divino de Leyline, estilo fogo, vestindo um manto vermelho escuro, murmurou para si mesmo. Desta vez, quando Leyline retornou ao continente Yulan, ele sentiu um sentimento amargo no coração. Afinal, sua terra natal foi completamente destruída e até mesmo o próprio continente foi destruído e afundado nos mares. Assim, Leyline escolheu ir ao local anterior de sua antiga terra natal e invocar um explosivo rio de lava. A profundidade do mar aqui não era tão grande e, portanto, o nível de dificuldade também seria um pouco menor. Criar um continente inteiro e criar uma mansão elemental. Esses eram dois conceitos completamente separados. Império O'Brien. O Palácio Imperial. Adkins estava olhando para o sul com a testa franzida. O vizinho Barnas também ficou lá respeitosamente. Lord Bluefire é realmente ousado. Adkins falou. Barnas disse em voz baixa, criar um continente é algo que consumirá uma quantidade surpreendente de poder divino e energia espiritual. Uma risada escapou de Adkins. A quantidade de poder divino e energia espiritual que é consumida é realmente surpreendente, mas a criação de um continente é principalmente obra de seu clone divino da Terra. Em outras palavras, aquele poderoso clone de fogo divino dele não será muito enfraquecido. Bluefire é muito poderoso. Adkins abaixou a cabeça e ficou em silêncio por um longo tempo. Barnas ficou ao lado, suspirando em seu coração. O jovem mestre é muito teimoso e competitivo. Ele não gosta de ser inferior aos outros. Só que na prisão planar de Gebados o jovem mestre é muito inferior àqueles 5 reis. Se ele fosse para os planos superiores, onde existem ainda mais especialistas, muito provavelmente ele não estaria no auge da área. Os tesouros da necrópole dos deuses. Eles são a única esperança do jovem mestre. Barnas sabia muito bem que Adkins definitivamente não desistiria. Adkins se virou de repente. Barnas, não quero esperar mais. Lord Adkins? Você. Barnas ficou chocado. Ele sabia o que Adkins estava pensando. O olhar de Adkins era afiado como uma faca. Esta é uma excelente oportunidade. A Bluefire está totalmente focada na criação desse continente. Ele não tem energia para prestar atenção em nós. Agora mesmo, vá imediatamente e convoque Oswin e os outros dois. Sim. Barnas também respirou fundo, espalhando imediatamente seu sentido divino para Orvin e os outros. O rosto de Adkins estava tranquilo, mas seu coração estava cheio de grande excitação. O dia que determina o destino. Adkins murmurou para si mesmo. Logo, Oswin, Umbrit e Gatembe chegaram. Os 3 imediatamente caíram de joelhos em respeito. Lord Adkins, todos vocês, façam uma viagem comigo para a Floresta das Trevas. Adkins disse. Oswin e os outros 2 trocaram olhares, todos muito confusos. Todos sentiram os surpreendentes tremores elementares. Agora, eles receberam ordens de ir imediatamente para a Floresta das Trevas sem nenhuma explicação. Os 3 só conseguiram suprimir a curiosidade e depois seguir Adkins e Barnas em direção à Floresta das Trevas. A Floresta das Trevas. O Castelo Metálico. Lily e Beirute ainda estavam juntos. Você está planejando que Bebe obtenha insights sobre os profundos mistérios das leis? Lily olhou para Beirute com espanto. Só então, Beirute disse que queria que Bebe ficasse no Castelo Metálico para sintonizar-se com os profundos mistérios das leis. Depois de dominar completamente um deles, ele permitiria que Bebe deixasse o Castelo Metálico. Bebe imediatamente também teve uma expressão azeda no rosto e disse, Vovô Beirute, vamos devagar com relação ao treinamento nos profundos mistérios das leis. Por que você insiste que eu fique no Castelo Metálico? Quem sabe quanto tempo levarei para ter sucesso? Não se preocupe. Eu só quero que você domine o mais simples mistério profundo da essência das trevas. Além disso, para ajudá-lo a obter insights, preparei um tesouro para ajudá-lo. Vovô pagou um preço extremamente alto para obter esse tesouro. Beirute disse. Lily não pôde deixar de ficar surpreso. Pelo que parece, parecia que este era um tesouro que poderia ajudar uma pessoa no treinamento nas leis elementais. Tesouro? Quão precioso é isso? Os olhos de Bebe brilharam. Pare de fazer tantas perguntas. Beirute disse sério. Apenas fique aqui e não deixe o vovô desapontado. Lily consolou e incentivou Bebe também. O próprio Bebe estava muito curioso em relação a esse tesouro e finalmente concordou. Afinal, Bebe também sabia que seu avô era extremamente rico. Mesmo o fato de Beirute dizer que o preço que pagou foi ótimo significava que esse tesouro definitivamente não era comum. Beirute franziu a testa ligeiramente. Atormentar. Beirute gritou. Logo, uma figura humana apareceu na sala. Foi um dos 3 reis ratos violeta dourado, Harry. Beirute instruiu. Harry, você cuida de Bebe. Não deixe ele ficar louco. Vou sair agora. Sim, pai. Harry disse respeitosamente. Lily, você vem comigo também. Beirute riu e Lily assentiu.
Depois de se despedir de Bebe, Linley e Beirute voaram diretamente para fora do castelo metálico. Voando ao lado de Beirute, Linley sentiu-se um tanto perplexo. Lord Beirute disse de repente que estávamos saindo. Do que se trata? Ei, eles são. Linley já tinha visto várias figuras voando de longe, sendo o líder o imponente Adkins. Oivin. Linley também viu Ojvin atrás de Adkins. Se eu tiver a chance, com certeza irei matá-lo. Linley continuou a sentir ódio por Orvin. No passado, o filho e as esposas de Senna, assim como todo o palácio, foram todos mortos por este homem. Ele nunca teve a chance de vingar essa inimizade. Ah, Sr. Beirute. Um sorriso imediatamente surgiu no rosto de Adkins. Oh, Linley, você também está aqui. O sorriso de Adkins era muito brilhante. Linley, você pode voltar agora. Beirute disse. Linley curvou-se e depois também curvou-se ligeiramente em direção a Adkins, voando sozinho para o sul. Só que no meio do voo, Linley não pôde deixar de virar a cabeça e olhar para trás. Lord Beirute apareceu de repente, provavelmente porque sabia que Adkins e os outros haviam chegado. O que está acontecendo? No ar acima da Floresta das Trevas, um Beirute vestido de preto e um Adkins vestido de ouro estavam parados no ar, frente a frente. Adkins parecia um jovem, enquanto Beirute parecia um mais velho. Velhos e jovens, parados um de frente para o outro. Foi bastante intrigante. Senhor Beirute, vamos até sua casa para conversar. Adkins disse. Não há necessidade. Aqui está bem. Beirute disse com uma risada calma. Adkins era todo sorrisos. Tudo bem então. Adkins imediatamente espalhou seu reino divino, impedindo que Orvin e os outros ouvissem a conversa. Senhor Beirute, da última vez, você disse que teríamos que esperar 1000 anos antes de abrir a necrópole dos deuses, certo? Esse foi realmente o caso. Beirute tinha uma pitada de risada em seus olhos. Adkins riu calorosamente. Eu também sei que anteriormente, Sr. Beirute, você abriu a necrópole dos deuses 2 vezes seguidas, uma vez para permitir a entrada dos santos, uma vez para permitir a entrada das deidades. Imagino que a abertura da necrópole dos deuses seja determinada por você mesmo, Sr. Beirute. Certo. O Todo-Poderoso Soberano não definiu um cronograma específico para abertura e fechamento. Sou o único responsável por determinar quando será aberto. Beirute disse. O sorriso de Adkins tornou-se absolutamente incandescente. Isso é absolutamente maravilhoso. Senhor Beirute, eu me pergunto, seria possível abrirmos a necrópole dos deuses com antecedência? Antecipadamente? Beirute olhou para Adkins com espanto. Certo, por exemplo, amanhã. Não sei se você consideraria isso, Senhor Beirute. Adkins olhou para Beirute, seus olhos carregando uma pitada de antecipação. Oh bem, agora, Beirute ponderou por um momento. Adkins só podia esperar, absolutamente frenético. Finalmente Beirute assentiu levemente. Isso não é impossível. Abri-lo amanhã é possível. Livro 13 Gebados, capítulo 42, O Poder de Beirute. Tendo recebido uma resposta positiva, a respiração de Adkins não pôde deixar de ficar irregular. Sua mente instantaneamente ficou cheia de todos os tipos de sonhos. Se eu puder adquirir um artefato soberano dentro da necrópole dos deuses, ou talvez uma das lendárias centelhas soberanas e me tornar um soberano incomparavelmente poderoso, então eu, Adkins. Só de pensar nisso fez o sangue de Adkins ferver de ansiedade. Mas de repente Beirute franziu a testa e disse apressadamente, espere, não podemos abrir amanhã. O que? Por que não? Adkins estava frenético. Beirute explicou, Adkins, esqueci uma coisa. Bluefir está atualmente reconstruindo sua terra natal. Seu clone da Terra Divina está totalmente focado na reconstrução do continente, enquanto seu clone do Fogo Divino está de guarda. Ele não pode dividir sua atenção agora. Dada a velocidade de construção, imagino que ele ainda precise de mais alguns dias. Que tal agora? Vamos esperar 10 dias e depois entrar juntos. Adkins sentiu uma onda de frenesi em seu coração. Ele disse secretamente para si mesmo, essa é exatamente a questão, não quero que Bluefir entre. Se Bluefir entrar, então como poderei competir contra ele? Adkins sabia exatamente o quão poderoso era o Bluefir. Senhor Beirute. Adkins disse sinceramente. Só o fato de ele agora se dirigir a Beirute como senhor já era uma prova de quanta importância ele dava aos tesouros da necrópole dos deuses. Eu acho, não há necessidade de permitir que aquele fogo azul entre na necrópole dos deuses. Que tal apenas nós dois entrarmos? O que você acha? Adkins finalmente chegou ao ponto. Só ele e Beirute. Quando chegasse a hora, apenas ele, Adkins, entraria na necrópole dos deuses. Diante disso, quem seria capaz de competir contra ele? Oh, Beirute olhou para Adkins, como se de repente entendesse. Uma sugestão de sorriso estava em seus lábios. Então, Adkins, é isso que você deseja? Adkins continuou a olhar para Beirute. Adkins, sua fantasia é perfeita demais. Beirute sorriu. Se eu deixar você entrar sozinho, você poderá adquirir os tesouros internos. Mas não há nenhum benefício para mim. Além disso, correria o risco de ofender o Bluefir. Você acha que eu, Beirute, estou tão velho que minha visão ficou ruim, que eu não saberia quem é mais importante entre você e Bluefir?
Adkins riu de forma insinuante e disse apressadamente: Senhor Beirute, suas palavras não estão corretas. É verdade que Blefiri é mais poderoso que eu, e se ele entrar, pelo menos será capaz de adquirir um artefato soberano. No entanto, Lord Beirute, pense nisso. Dado o temperamento de Blefiri, se ele obtivesse uma centelha soberana, como ele poderia se submeter a você? Eu acho, Lord Beirute, que você não tem nenhuma confiança em derrotar um fogo azul que impunha um artefato soberano, certo? Beirute apenas riu. Adkins insistiu mais uma vez, mas eu sou diferente. Senhor Beirute, se você tiver algum pedido, vá em frente e declare. Os olhos de Beirute brilharam. Esta necrópole dos deuses realmente possui artefatos soberanos. Beirute disse. Os olhos de Adkins se iluminaram instantaneamente. Beirute continuou. Adkins, quero que você faça um juramento ao Deus Supremo do Destino de que o primeiro artefato soberano que você adquirir, você terá que me dar. Adkins começou ligeiramente. Quantos artefatos soberanos estão dentro? Não apenas um. Beirute disse. Mutar. Não importa se eu adquirir um ou dois deles, o primeiro artefato soberano, eu definitivamente darei a você, Lord Beirute. Adkins cerrou os dentes. Não se apresse. Não adianta dizer isso agora. Mais tarde, você pode fazer um juramento ao Deus Supremo do Destino. Beirute disse com uma risada calma. Um juramento feito ao Deus Supremo do Destino definitivamente não poderia ser violado. O Deus Supremo do Destino era na verdade os Éditos do Destino, um dos éditos que governavam o funcionamento do vasto universo. Se você violasse tal juramento, os editos do destino naturalmente fariam com que você sofresse indefinidamente. Este é o primeiro assunto. Ainda 2 outros assuntos. Beirute disse. Esta Beirute realmente tem o coração negro. Adkins amaldiçoou secretamente, mas não tinha outras opções. Ele teve que se forçar a esboçar um sorriso. Senhor Beirute, por favor, diga. Beirute disse com uma risada calma. A segunda questão é, depois de deixar a necrópole dos deuses, você terá que me servir por 1 milhão de anos. Adkins ficou olhando. Servir? Mesmo na prisão planar de Gebados, ele, Adkins, nunca serviu a ninguém como vassalo. O que você não aceita? Se você não aceitar, tudo bem. Podemos esquecer esse assunto da necrópole dos deuses. Enquanto Beirute falava, ele parecia prestes a se virar. Adkins cerrou os dentes. Aceito. Depois que eu retornar da necrópole dos deuses, eu, Adkins, definitivamente servirei você, Lord Beirute, por 1 milhão de anos. Beirute sorriu e assentiu. Senhor Beirute, agora você pode me deixar ir sozinho para a necrópole dos deuses, certo? Adkins tinha um toque de raiva em seu coração agora. Não se apresse. Há o terceiro requisito também. Beirute ainda era só sorrisos. Não importa quão bem-humorada uma pessoa fosse, ao ouvir isso, ela ainda ficaria irritada. Além do mais, para começar, Adkins era uma pessoa explosiva e de temperamento brutal. Ele não pôde deixar de dizer, Senhor Beirute, quantos requisitos você tem? Este é o último. Beirute riu calmamente. Se você não concorda, esqueça de entrar na necrópole dos deuses. Adkins suprimiu sua raiva e rosnou. Fale. Meu terceiro pedido é muito simples. Não quero ter problemas no futuro. Então, por favor, vá matar Blefiri. Beirute continuou a sorrir levemente. Infelizmente não quero que Blefiri venha se vingar de mim no futuro. Assim, terei que incomodá-lo para matá-lo. Adkins ficou instantaneamente estupefato. Matar fogo azul? Se eu, Adkins, tivesse a habilidade de matar Blefiri, por que estaria aqui falando com você por tanto tempo? Adkins disse furiosamente. Então não há nada que eu possa fazer sobre isso. O rosto de Beirute afundou. Então Adkins, por favor, volte. Adkins entendeu instantaneamente. Ele estava com tanta raiva que seu rosto ficou branco. Apontando furioso para Beirute, ele disse, Beirute, você me fez de bobo. Os 3 requisitos exigidos por Beirute eram completamente inatingíveis. Os 2 primeiros requisitos já eram excessivos, mas este terceiro era impossível. Haha. Beirute começou a rir e olhou para Adkins enquanto ria. Adkins, você só agora percebeu isso? Haha, eu realmente fiz você de bobo. Eu estava planejando originalmente esperar 1000 anos, quando então eu simplesmente traria Blefiri para a necrópole dos deuses. Eu não esperava que você viesse aqui tão rapidamente. Mas isso é para melhor. Deixe-me ver como você fica quando está totalmente furioso, haha. O rosto de Adkins mudou. Você nunca planejou me deixar entrar na necrópole dos deuses? Certo. Beirute sorriu. Nunca tive a intenção de deixar você entrar. Eu só planejei deixar Blefiri entrar. Todo o corpo de Adkins tremia ligeiramente. Por natureza, ele era arrogante e nunca estava disposto a ser subordinado aos outros. Adkins sempre sonhou em um dia alcançar o auge do poder e superar Blefiri e os outros 5 reis. Mas ele entendeu que, dado seu talento, sua única esperança era adquirir um artefato soberano, ou talvez uma centelha soberana, algo com que ele sonhava. No entanto, suas esperanças foram frustradas. No ar acima da Floresta das Trevas, Adkins e Beirute estavam ali, olhando um para o outro. A conversa deles foi separada do mundo exterior pelo reino divino. Os distantes Barnas, Oswin e outros não conseguiram ouvir a conversa. Eles só viram que a expressão de Adkins estava claramente furiosa. Estrondo.
Com Adkins no centro, uma luz preta e branca disparou de repente em todas as direções. A área coberta pela luz negra causou a distorção do espaço e as árvores próximas começaram a ser devoradas. Onde quer que a luz branca brilhasse, a matéria evaporava como neve diante do sol. Adkins tinha 2 poderosos clones divinos, escuridão e luz. Envolvido pela escuridão e pela luz, Adkins ficou absolutamente furioso. Adkins apontou furiosamente para Beirute, gritando de raiva: Beirute, você é uma pessoa desprezível e vil que depende de ter um soberano nas suas costas. Hoje eu me abaixei para implorar e te dei cara uma e outra vez. Eu não esperava que você me insultasse assim. Mutar, mutar. Você, Beirute, abusa dos fracos enquanto teme os fortes. Você tem medo de ofender Bluefire, mas vem me insultar. Você é um lixo. Essas palavras não foram restritas pelo reino divino. Eles se espalharam em todas as direções, com Barnas e os outros ouvindo-os claramente. Barnas ficou muito chocado. Lord Adkins não é bom. Os rostos de Ambrit, Gatembe e Orvin também mudaram. A centenas de quilômetros de distância de Adkins e Beirute, Liley não pôde deixar de virar a cabeça para olhar com espanto também. Que aura poderosa de escuridão e energia luminosa. Liley ficou internamente chocado. A liberação explosiva de energia de Adkins atraiu naturalmente a atenção de Liley. Uma energia tão poderosa. Será que Adkins e Lord Beirut estão entrando em conflito? Liley ficou perplexo. E então Liley voltou imediatamente. O rosto de Beirute ficou frio, como se estivesse coberto por uma camada de gelo. Abusar dos fracos enquanto teme os fortes? Lixo? Você treinou por apenas 1 milhão de anos. Mesmo se você tiver um artefato soberano, você sabe como usá-lo corretamente? Uma longa lâmina semi-translúcida, aparentemente feita de gelo, apareceu na mão de Adkins. Ele olhou com desdém para Beirute. Se você não tem um artefato soberano, então morra. Se você fizer isso, ótimo. É hora do artefato soberano ter um novo mestre. Adkins nunca controlou Beirute de forma alguma. A seu ver, Beirute, que treinou por apenas 1 milhão de anos, nada mais era do que um novato. Quantas leis elementais ele poderia ter fundido? Tem um novo mestre? Com um movimento da mão, Beirute revelou um cajado preto. Este cajado emanava uma aura aterrorizante, e as pálpebras de Adkins se contraíram, olhando com espanto para o cajado nas mãos de Beirute. Com um sorriso insultuoso, Beirute disse: o artefato soberano está aqui. Se você tiver a habilidade, venha e pegue. Este era um artefato soberano perfeito e sem danos, não como o de Liley. O cajado preto nas mãos de Beirute emitia uma aura tão poderosa que até mesmo os distantes Barnas, Osvin e os outros ficaram com os rostos brancos. Os olhos de Adkins não puderam deixar de se estreitar. Ele disse secretamente: esta Beirute realmente tem um artefato soberano. Tudo do melhor. Na pior das hipóteses, hoje perderei um clone divino. Eu tenho que matá-lo e aproveitar aquele artefato soberano. Adkins já havia se decidido e agora agia com franqueza. Barnas estava frenético, mas desta vez não foi mais capaz de impedir a batalha. Osvin, Barnas e os outros observaram os 2 deuses superiores se enfrentando de longe. De repente a energia escura e clara explodiu, fazendo o espaço estremecer. Até mesmo Barnas, os outros 3, imediatamente utilizaram seu reino divino para defender. Adkins dividiu seu corpo em 2, seu clone da luz divina e seu clone da escuridão divina. O clone da luz divina empunhava aquela longa lâmina, enquanto seu clone divino das trevas estava escondido na escuridão, desaparecendo por dentro. O clone de luz divina de Adkins avançou instantaneamente em direção a Beirute, seu rosto feroz enquanto ele rugia: morra! No mesmo instante ele rugiu, sua lâmina foi esfaqueada, tão brilhante quanto o sol. No mesmo momento, o divino clone sombrio escondido na escuridão também apareceu, enquanto uma adaga negra esfaqueava silenciosamente em direção a Beirute. Haha, Beirute riu alto e alegremente, avançando com seu cajado preto. O cajado preto parecia ter se transformado em um borrão, caindo diretamente sobre aquela lâmina brilhante que brilhava como o sol. Bang! A lâmina do artefato Igod se desintegrou instantaneamente, mas o bastão preto não diminuiu a velocidade, caindo diretamente sobre a cabeça do clone de luz divina de Adkins. Estrondo! A cabeça explodiu completamente, deixando para trás apenas uma centelha divina brilhante pairando no ar. O clone da escuridão divina de Adkins riu insidiosamente. Ele nem se mexeu. Ele está pedindo a morte. No mesmo instante em que seu clone de luz divina foi destruído, a adaga negra de Adkins foi apunhalada diretamente na cabeça de Beirute. Clang! A adaga negra apunhalou a cabeça de Beirute, mas houve apenas um som metálico. Como isso é possível? Adkins olhou surpreso com os olhos arregalados. Seu ataque de força total com seu artefato Igod não foi capaz de romper a pele de Beirute? A cabeça de Beirute era realmente comparável em resistência a um artefato de Deus superior? Isso era totalmente impossível. Mas, isso aconteceu. Beirute virou a cabeça para olhar para o perplexo Adkins. O que você está desapontado? Fugir. O rosto de Adkins mudou dramaticamente. Ele finalmente entendeu que esta Beirute era totalmente aterrorizante. Mesmo 5 reis da prisão planar de Gebados não ousariam usar suas cabeças para atacar com força total um deus superior. Estrondo.
O cajado preto, movendo-se a uma velocidade aparentemente dezenas de vezes mais rápida do que quando destruiu o clone da luz divina, passou instantaneamente pela cabeça de Adkins. A cabeça de Adkins se desintegrou silenciosamente, deixando para trás apenas uma centelha divina do tipo escuridão flutuando próximo a Beirute. E então, ambas as centelhas divinas entraram nas mãos de Beirute. Os dois cadáveres sem cabeça caíram do céu. Beirute abaixou a cabeça para olhar para eles, murmurando: muito fraco, muito fraco. Comparado ao demônio violeta de sangue da era anterior e ao anjo do Deus superior de 12 asas, ele era fraco demais. Beirute, com apenas 2 golpes casuais de sua equipe, matou Adkins. Livro 13 Gebados. Capítulo 43. Alegria extrema se transforma em tristeza. Barnas, Oswin, Ambrit e Gatembi olharam fixamente, de queixo caído e olhos arregalados. Eles assistiram à batalha que ocorrerá agora há pouco. Diante de Beirute, Adkins era como uma criança, completamente incapaz de resistir. A parte mais monstruosa disso foi: Adkins desferiu um ataque com força total contra a cabeça de Beirute, mas Beirute não ficou ferido. Engraçado. Tão engraçado. Beirute balançou a cabeça, soltou um suspiro e voou em alta velocidade em direção ao seu castelo metálico no norte. Na verdade, Beirute estava preparada para esta batalha há muito tempo. Se não tivesse feito isso, ele não teria deixado o castelo metálico para se preparar para a batalha com Adkins no ar. Uau! Oswin e todos os outros soltaram um longo suspiro. Felizmente, Beirute os ignorou completamente quando partiu. Caso contrário, todos os 4 combinados não seriam capazes de resistir a um único golpe do Estado-Maior de Beirute. Que aterrorizante! Ambrit soltou um suspiro. Barnas olhou para os 2 cadáveres sem cabeça abaixo. Totalmente agonizante, ele disse: jovem mestre. Barnas voou diretamente para baixo. Ele e Adkins tinham um relacionamento extremamente próximo. Os 2 estavam juntos há muito tempo e agora que Adkins estava morto, Barnas também estava em agonia. Os olhos de Oswin brilharam. O anel interespacial. Oswin viu que nos 2 cadáveres abaixo, o cadáver da luz divina ainda usava um anel interespacial em um dos dedos. O anel interespacial de Adkins tem uma centelha divina de Deus superior. O coração de Oswin começou a tremer. Mesmo em seus sonhos, Oswin fantasiava em se tornar um Deus superior. E agora, a chance havia chegado. Talvez esse anel interespacial tenha uma faísca tipo luz. Oswin disse secretamente para si mesmo. Oswin imediatamente deu uma espiada nos vizinhos Gatembi e Ambrit, mas inesperadamente, Ambrit e Gatembi também estavam olhando para ele e um para o outro. Os 3 trocaram olhares e depois sorriram. Todos sabiam o que os outros estavam pensando. Dos 4 subordinados de Adkins, provavelmente apenas Barnas não estava interessado naquela centelha divina do Deus superior. Afinal, não era adequado para ele se fundir. Todos os 3 tiveram a mesma ideia. Ambrit, Gatembi, vocês também querem aquela centelha divina do Deus superior no anel interespacial, certo? Oswin enviou diretamente uma mensagem através de seu sentido divino. Os olhos de Ambrit e Gatembi continham uma pitada de diversão. Gatembi respondeu com seu sentido divino: no entanto, temos que lidar primeiro com Barnas. Ele é muito poderoso. Se não o matarmos, não conseguiremos obter aquele anel interespacial. Tudo bem. Todos nós uniremos forças e reuniremos nosso poder para matar Barnas. Quanto à centelha divina, depois de adquiri-la, vamos ver que elemento é. Quem quiser é quem vai conseguir, Ambrit disse, e Oswin e Gatembi expressaram consentimento. Os 3 trocaram um olhar e depois voaram para baixo como se tivessem combinado previamente. Senhor Adkins. Gatembi falou de maneira um tanto angustiada. Senhor, Barnas, não fique com o coração partido. Ambrit voou também. Barnas estava atualmente perdido em sua agonia. A cena dele estando junto com Adkins ao longo de todos esses anos passou por sua mente, e as lágrimas não puderam deixar de começar a escorrer pelo rosto de Barnas. Ele não tinha ideia do que Oswin e os outros 2 estavam planejando. Vamos fazê-lo! Oswin gritou através de seu sentido divino para os outros. Oswin, Gatembi e Ambrit tiveram simultaneamente suas armas aparecendo em suas mãos e no instante seguinte, atacaram simultaneamente em direção ao Barnas próximo. Os 3 deuses revelaram um olhar assassino em seus olhos, sem se conterem. Não é bom. Barnas de repente sentiu essa aura aterrorizante e imediatamente se transformou em um raio, voando e fugindo. Infelizmente, não importa o quão rápido um especialista fosse, a fuga ainda tinha uma curta fase de encerramento. Naquele instante, sua velocidade não era muito rápida, enquanto Oswin, Gatembi e Ambrit já haviam atingido os limites de sua velocidade enquanto o atacavam com pinça. O que você está fazendo? O sentido divino de Barnas varreu as mentes dos 3 com um uivo furioso. Barnas já havia se virado e estava de frente para Oswin e os outros 2 enquanto continuava a recuar em alta velocidade. Morrer. Um clarão de espada verde, um clarão de luz sagrada e uma lâmina de guerra que carregava dentro de si uma aura destrutiva. Os 3 deuses atacaram com força total, e as antigas árvores próximas que existiam por incontáveis anos foram transformadas em pó, com a própria terra afundando também. Bastardos! Barnas era um homem inteligente. Ele instantaneamente pôde adivinhar qual era o objetivo desses 3. Ele não teve nenhuma chance de fugir agora.
Rangendo os dentes, Barnas se transformou em um relâmpago em forma humana. O artefato Igod em sua mão, a lança de Cortês, perfurou diretamente em direção a Gatembe, já que Barnas esperava fazer um avanço neste ponto e fugir com sua vida. Mas como Orvin e os outros dois puderam deixá-lo fugir? Estrondo. 3 contra 1. A terra parecia ter se transformado em um lago ondulante. Dentro de 1000 metros, as pedras, árvores e feras mágicas próximas se transformaram em pó. A poeira voou por toda parte, mas a batalha já havia terminado. Os olhos de Barnas já estavam turvos e ele desmaiou, seguindo os passos de Adkins. Bang! Gatembe, com um buraco criado em seu peito, também desabou no mesmo instante. A lança de Cortês não possuía apenas um ataque material, também possuía um ataque espiritual. Que Barnas recebeu os ataques combinados daqueles 3 deuses, mas embora ele tenha morrido mesmo na morte, ele derrubou o mais poderoso dos 3, Gatembe, para a morte com ele. Este Barnas realmente foi o mais poderoso daqueles 4 deuses. Uau! Oswin e Umbrit estavam tremendo em seus corações. A poeira baixou lentamente. Os dois trocaram um olhar, sentindo que tiveram sorte. Se Barnas tivesse apontado seu golpe mortal para qualquer um deles, eles também não teriam sido capazes de se esquivar. Umbrit, quem combinar com o elemento desta centelha divina no anel interespacial, é a pessoa que irá obtê-lo. Oswin disse com uma risada. Claro, Umbrit riu. No entanto, quem não obtiver a centelha divina receberá a lança de Cortês. O que você diz? Haha, claro que concordo. Oswin riu. Neste momento, o chão tinha 4 cadáveres. Os 2 cadáveres sem cabeça de Adkins, o cadáver de Gatembe e o cadáver de Barnas. Enquanto isso, Oswin e Umbrit discutiam alegremente como dividir as recompensas. Quem ligará o anel interespacial com sangue e retirará a centelha divina de dentro? Oswin olhou para Umbrit. Umbrit disse, Oswin, como eu poderia desconfiar de você? Você pode ir em frente e ativar o anel interespacial. Oswin acenou com a cabeça e riu enquanto caminhava até o cadáver de luz divina de Adkins. Mas quando ele passou por Umbrit, os olhos de Umbrit passaram por eles com uma luz fria. Ele secretamente disse para si mesmo, prepare-se para morrer. A centelha do Deus Superior e o artefato do Deus Superior serão meus. Umbrit moveu-se repentinamente, desferindo seu ataque mais poderoso contra Oswin. O estranho foi que no mesmo instante em que Umbrit fez seu movimento, o corpo de Oswin de repente disparou para trás em linha reta, cortando com aquela espada grande em suas mãos. Espanto. Os dois se assustaram ligeiramente, surpresos que o outro estivesse pensando a mesma coisa que eles. O artefato e a centelha do Deus Superior são meus. Oswin uivou com raiva. A espada longa que estava envolta por aquela luz verde e a espada grande que emitia aquela luz sagrada perfuraram-se simultaneamente uma na outra. Os olhares de Oswin e Umbrit se encontraram por um instante, e cada um deles viu a intenção assassina nos olhos do outro. Se você não morreu, eu morrerei. Mate o outro, obtenha todos os tesouros. Clang! A espada da luz verde colidiu com a espada grande da luz sagrada de uma maneira estranha. A luz azul tremeu e foi como se o espaço tivesse sido subitamente destruído. Uma rachadura interespacial de repente brilhou em direção ao corpo de Oswin. Orvin recuou rapidamente, mas seu corpo explodiu. Apenas sua cabeça voou para longe. Haha, Orvin, com apenas a cabeça sobrando, ainda riu alto e alegremente. Estrondo. O corpo de Umbrit caiu no chão. Ele estava morto. Umbrit treinou nas leis elementais do vento. Ele não entendia muito sobre mistérios profundos envolvendo ataques espirituais. Seus ataques mais poderosos eram da variedade dimensional. Embora ele tenha ferido gravemente Oswin, o golpe de espada de Oswin continha um ataque espiritual que destruiu sua alma. Dos 4 deuses poderosos, apenas Oswin permaneceu. Finalmente consegui. Oswin estava tão animado que seu rosto tremia. Sua cabeça imediatamente flutuou até o cadáver de Adkins. Ao mesmo tempo, seu corpo abaixo do pescoço começou a crescer rapidamente. Orvin simplesmente mal podia esperar. Ele imediatamente controlou uma gota de sangue e a enviou para o anel interespacial, que a absorveu como uma esponja. A essa altura, o braço de Oswin já havia crescido. Deve ser de estilo leve. Deve ser de estilo leve. Oswin murmurou em seu coração. Oswin estava extremamente nervoso. Agarrando o anel interespacial, ele cerrou os dentes e imediatamente recuperou a centelha divina de dentro. Isso. Oswin olhou com os olhos arregalados para a centelha divina à sua frente. A centelha divina negra que emanava uma luz branca. Centelha divina de estilo leve. É um estilo leve. Oswin estava tão animado que seu corpo tremia. Haha, é estilo leve, é estilo leve. Oswin ficou tão feliz que começou a soluçar. Adkins, haha, suportei a servidão por você por tanto tempo, tudo por causa deste dia. É realmente um estilo leve. Em breve, serei um deus superior. Eu serei um deus superior. O coração de Oswin estava tremendo. Quando eu me tornar um deus superior, Kingsley, meu filho, meu pai definitivamente se vingará de você. Definitivamente. Os olhos de Oswin brilharam. Seu corpo já havia crescido até a cintura. Oswin imediatamente olhou para a centelha divina do Deus superior em suas mãos. Ele não pôde deixar de revelar um sorriso animado e satisfeito no rosto. Na prisão planar, ele ansiava por este dia.
Depois de incontáveis anos, ele finalmente adquiriu uma centelha de Deus superior. Eu, Orvin, finalmente vou me tornar um Deus superior. Pingando uma gota de sangue na centelha divina do Deus superior, a centelha imediatamente se fundiu em seu corpo. O rosto de Orvin estava coberto de antecipação pelo futuro, mas naquele momento, o rosto de Orvin mudou. Ele não pôde deixar de se virar para olhar. Um par frio de olhos dourados escuros estava olhando para ele. A diabólica espada violeta de sangue. A espada pesada de adamantina emanando aquele brilho azul escuro. Linley, o rosto de Orvin mudou. Ele acabará de passar por 2 batalhas de vida ou morte. Sua energia espiritual estava 90% esgotada e a centelha do Deus superior ainda não havia sido fundida. Ele precisaria de dezenas de anos para se fundir com isso. A pior coisa era, Linley estava muito perto dele. Com seu corpo ainda não totalmente reparado, sua velocidade não era tão rápida quanto poderia ser. Não houve tempo para fugir. Morrer. Linley desceu de cima a espada pesada adamantina e a violeta de sangue cortando simultaneamente. HRMPH. Você está pedindo a morte. Oswin riu friamente em seu coração. Ele não podia fugir? Fugir? Por que ele teve que fugir? Linley não era nada mais que um semideus. A grande espada nas mãos de Oswin, brilhando com aquela luz sagrada, carregava consigo um poder espiritual enquanto ele a balançava sem hesitação em direção à espada violeta de sangue de Linley. A escolha que ele fez foi a mesma que Anhas havia feito. Dada a sua experiência, ele poderia dizer claramente que a violeta de sangue era uma arma extraordinária. Clang! Naquele mesmo instante em que violeta de sangue colidiu com aquela espada larga brilhando com uma luz sagrada, Oswin voou para trás, querendo evitar o ataque daquela espada pesada de adamantina. Estrondo! Da espada pesada de adamantina, uma espada fraca, amarela e ilusória voou como um relâmpago e entrou no corpo de Orvin. Este foi o ataque para o qual Linley estava acumulando poder, seu ataque mais poderoso. O ataque mais poderoso, desenvolvido a partir da fusão do pulso pulsante do mundo e da essência da Terra. Espada Voidwave. Não. Os olhos de Oswin se arregalaram instantaneamente. Ele não teve nenhuma chance de sentir arrependimento ou tristeza. Ele imediatamente caiu no chão. Oswin teve a chance de se tornar um deus superior e então viveria a vida como quisesse. Mesmo no reino infernal, ele teria sido considerado um especialista qualificado. Mas infelizmente, em termos de ataques espirituais, você não é tão forte quanto aquele deus que tentou me assassinar no Monte Coppergon. Linley olhou para o cadáver de Oswin. Lutando por uma centelha de Deus superior, Linley olhou para os cadáveres de Deus próximos e começou a coletar os artefatos divinos, centelhas divinas e anéis interespaciais. Apenas os olhos de Oswin permaneceram abertos e redondos. No instante em que morreu, seus olhos ficaram cheios de descrença e desespero. Agora mesmo, ele estava tão animado que tremia ao imaginar como o futuro seria lindo. Mas tudo isso foi destruído. Ele, Oswin, morreu com os olhos abertos e sem compreender. Livro 13 Gebados. Capítulo 44, Apenas uma pessoa. Dentro da Floresta das Trevas, naquele terreno vazio onde a batalha acabará de ocorrer, Linley estava atualmente colhendo os despojos da guerra. Seu rosto não pôde deixar de revelar um sorriso. Tantos tesouros. Matar divindades e tomar suas riquezas é realmente uma proposta bastante atraente. Tudo o que fiz foi matar Oswin, mas recebi muitos tesouros. Muito provavelmente no reino infernal, há muitas pessoas que estão dispostas a se envolver neste tipo de negócio que não envolve custos irrecuperáveis. Logo, os tesouros foram todos recolhidos. 2 artefatos de Deus superior, uma centelha de Deus superior e 4 centelhas de Deus, bem como 5 anéis interespaciais. Linley não pôde deixar de se sentir animado. 4 faíscas de Deus. Adicioná-las às 2 centelhas divinas que ele já havia adquirido significava que Linley teria 6 centelhas divinas agora. Esses 2 artefatos de Deus superior, Linley pesou os 2 artefatos divinos com os olhos. Uma era a lança de Cortês, enquanto a outra era uma adaga negra. Quando Beirut matou Adkins, ele só pegou as 2 centelhas divinas ao partir. Adkins tinha 2 artefatos Igod, um dos quais foi destruído. A outra era esta adaga negra, que foi enviada voando para longe. Linley naturalmente coletou. Linley colocou o artefato Igod e a centelha divina em seu anel interespacial. Apenas 5 anéis permaneceram em sua mão. Eu me pergunto o que esses anéis interespaciais dos 4 deuses contêm. Assim que eu retornar ao Castelo Sangue de Dragão, darei uma olhada mais de perto. Além disso, o anel interespacial de Adkins. Além das centelhas divinas, talvez existam outros tesouros dentro. Linley pensou secretamente consigo mesmo. Felizmente senti a onda de energia e retornei imediatamente. Caso contrário, uma oportunidade maravilhosa teria escapado. Linley comemorou secretamente. Desta vez, ele não apenas se vingou do pequeno Kais, mas também adquiriu algumas centelhas divinas e artefatos divinos. Linley não desdenharia ter mais tesouros como coisas, quanto mais melhor. Eu estava bem na Floresta das Trevas, então é claro que pude me apressar. Qualquer deidade fora da Floresta das Trevas que quisesse voar provavelmente ainda levaria quase 1 hora para chegar aqui. Linley tinha certeza de que ninguém conseguiria chegar a tempo. Afinal, a batalha agora durou apenas um pouco de tempo. Linley olhou para a área.
No entanto, ainda é melhor sair imediatamente. Uau! Linley imediatamente levantou o voo, querendo voar para o sul. Linley, não tenha vontade de sair. Um som ecoou na mente de Linley enquanto, ao mesmo tempo, uma sombra negra apareceu na frente de Linley. Cabelo preto, bigodes pretos. Foi Lord Beirut, quem matou Adkins tão facilmente agora há pouco. Senhor Beirut. Linley sentiu-se relaxado. Beirut olhou para Linley, uma pitada de diversão em seus olhos. Linley, você conseguiu uma boa quantidade de coisas hoje. Eu tive sorte. Senti aquela poderosa onda de energia, então corri de volta para ver o que estava acontecendo. Só que minha velocidade de voo não foi rápida o suficiente. Quando cheguei aqui, Adkins já havia morrido. Tudo o que pude fazer foi assistir os 4 brigarem e se matarem. Linley disse honestamente. Beirut assentiu. No que diz respeito a Beirut, ele não se importava nem um pouco com esses itens que Linley havia adquirido. Linley, há algo que devo lhe contar. Beirut foi direto ao assunto. Linley ficou um pouco surpreso. Beirut riu calmamente. No passado, eu não informei todas as deidades do continente Yulan através de mensagem mental que a necrópole dos deuses será aberta daqui a 1000 anos? Sim. Linley ficou um pouco confuso. Lord Beirut, você mudou seus planos? Linley podia sentir que as palavras de Beirut tinham um significado oculto dentro delas. Ele não pôde deixar de adivinhar. Se Beirut tivesse esta intenção, isso seria normal. Atualmente no continente Yulan, além do próprio Beirut, agora que Sadista e Adkins estavam mortos, o único deus superior restante era Bluefire e Leylin. Não, Beirut balançou a cabeça. Daqui a 1000 anos, ainda abrirei a necrópole dos deuses. No entanto, já discuti isso com o Bluefire. Daqui a meio mês, permitirei que Bluefire entre sozinho na necrópole dos deuses. Só ele sozinho? Linley ficou muito surpreso. Beirut assentiu. Senhor Beirut, existem outras deidades presentes no continente Yulan. Linley disse apressadamente. Linley sentiu que Beirut agir dessa forma parecia ser bastante injusto com as outras deidades. Afinal, todos os outros também estavam presentes no continente Yulan. Eles deveriam pelo menos ter uma chance. Beirut balançou a cabeça. Não há necessidade. O maior tesouro da necrópole dos deuses só pode ser adquirido pelo mais poderoso dos deuses superiores. Seus semideuses e deuses comuns serão, no máximo, capazes de adquirir uma centelha divina interior. O coração de Linley estava agitado. Este maior tesouro é provavelmente um artefato soberano. Beirut continuou. Assim, Linley, ajude-me a informar Tarossi e os outros sobre este caso. Se eles ficam ou vão embora depende deles. Afinal, Beirut tinha um certo relacionamento com Tarossi. Afinal, Tarossi serviu como gerente dos 11 andares inferiores da necrópole dos deuses. Definitivamente transmitirei suas palavras. Linley disse. E então Linley e Beirut se separaram. Linley voou em alta velocidade de volta ao castelo Sangue de Dragão. Ao retornar ao castelo Sangue de Dragão, Linley primeiro amarrou 5 anéis interespaciais com sangue, dando uma boa inspeção ao conteúdo do anel. Ao inspecionar os anéis, ele encontrou alguns itens excelentes. O anel interespacial de Ojvin tinha uma centelha de semideus estilo fogo, o de Gatembe tinha uma centelha de semideus estilo terra e havia vários artefatos divinos também. Agora, Linley tinha um total de 6 centelhas de deus e 2 centelhas de semideus. Ele tinha vários artefatos semideuses e artefatos divinos, bem como 2 artefatos deuses superiores. Assim que ele retornou, Linley começou a separar e expor essas coisas, assustando a vizinha Delia. Depois, Linley descreveu o que aconteceu em detalhes. Só então Delia soltou um suspiro de alívio. Dentro do quarto onde Linley e Delia ficaram, Linley estava bebendo uma taça de vinho fresco de frutas. Aquele Orvin finalmente morreu. Delia soltou um longo suspiro. Ele está morto. Quando Senna ouvir a notícia, ele deverá se sentir um pouco melhor. Em seu coração, Linley sempre sentiu que ainda era culpa de Olivier. Disse de si mesmo que tantos especialistas tivessem descido da prisão planar de Gebados e causado problemas. Delia podia sentir a pressão que Linley sentia com essas palavras. Mudando de assunto, ela disse, Linley, no passado, o continente Yulan não tinha muitas deidades e as centelhas divinas eram raras. Não imaginei que você seria capaz de obter tantas centelhas divinas. Tantas centelhas divinas? Linley sabia bem que cada centelha divina foi obtida através do abate. Se não foram outros tentando matá-lo, foi ele matando outros. As centelhas divinas não são adquiridas tão facilmente. Linley suspirou. Ao ouvir isso, Delia entendeu o que Linley estava pensando. De repente eu entendo um pouco. Os olhos de Delia brilharam através deles. No passado, havia muito poucas deidades no continente Yulan. Você poderia contá-los em uma mão. Naturalmente, seria difícil adquirir centelhas divinas. No entanto, hoje em dia, as deidades estão por toda parte. Somente os poderosos podem obter centelhas divinas. Os fracos serão mortos. É muito parecido com o modo como os ricos acumularão mais riqueza, enquanto os pobres serão roubados até mesmo do pouco que têm. Para alguém tão poderoso como Beirut ou Bluefire, se quisessem centelhas divinas, poderiam adquiri-las facilmente. Mesmo a maioria dos deuses superiores seriam facilmente mortos por eles. Quanto a Linley, ele pertencia originalmente ao grupo que seria roubado. Só que ele tinha aquele artefato soberano que protegia a alma danificado.
O artefato soberano danificado fez com que o status de Linley mudasse. Isso lhe deu uma base estável para pelo menos evitar ser roubado. Ocasionalmente, ele poderia saquear outros. Certo, Linley. Neste momento, já que você tem 2 centelhas de semideuses de terra e fogo, assim como centelhas de Deus, isso não significa que você pode deixar 2 pessoas se tornarem deuses plenos? Delia perguntou de repente. Linley teve uma ideia. Elemento fogo? Quando Anras morreu, Linley adquiriu uma centelha divina do fogo. Oswin, em seu anel interespacial, tinha uma centelha de semideus do elemento fogo. Varton. Linley de repente enviou seu sentido divino para Varton. Varton, venha ao meu pátio. Varton gostava de treinar nas leis elementais do fogo. Infelizmente, o talento de Varton era mediano. Dada a sua velocidade de treinamento, ele provavelmente teria que treinar por milhares de anos ou até mais antes de atingir o nível de deidade. Grande irmão. Varton abriu a porta do pátio rindo ao entrar. Irmão mais velho, você ligou? Linley riu ao olhar para seu irmão mais novo. Varton, como você está analisando as leis elementais do fogo? Quando Linley mencionou isso, o rosto de Varton ficou azedo. Ele disse com resignação, irmão mais velho, você sabe como é minha velocidade de treinamento. No momento, só fiz um pequeno progresso. Dado esse tipo de velocidade, quem sabe quanto tempo levará até que eu alcance o nível do primeiro santo, muito menos romper o gargalo do primeiro santo e alcançar o nível da deidade. Linley riu. Varton deu uma olhada nisso. Com o movimento da mão, Linley colocou as 2 centelhas divinas de fogo na mesa de pedra. Varton, vendo as faíscas negras emanando uma luz vermelha, olhou com olhos redondos. Ele então olhou para Linley com espanto, gaguejando. Irmão mais velho, o que você é? Estas são 2 centelhas divinas do tipo fogo. Uma é uma centelha de semideus, enquanto a outra é uma centelha de Deus. Primeiro, funda-se com essa centelha e depois vá fundir-se com a centelha de Deus. Depois de se fundir completamente com os 2, você será um Deus completo. Linley disse com segurança e confiança. Varton estava um tanto entorpecido. Ele estava conversando casualmente com sua esposa agora há pouco, mas de repente, Linley o chamou e agora estava lhe dizendo. Eu tenho 2 faíscas. Funda-se com eles e você será um Deus. Deidade em nível de Deus? Varton sentiu sua mente entrar em estado de desordem. Tudo que ele conseguia pensar eram aquelas 3 palavras, divindade em nível de Deus. Linley e Delia se entreolharam e riram. Uau! Varton soltou um longo suspiro. Seu cérebro finalmente começou a funcionar novamente. Ele olhou para Linley. Grande irmão, você realmente me deixa sem palavras. Todos esses anos, sonhei em me tornar uma deidade um dia. Mas eu não esperava que num piscar de olhos, você de repente estivesse prestes a me tornar um deus. Isso é mesmo. Grande irmão, você não pode fazer os outros se sentirem tão mal consigo mesmos assim. Estou prestes a ficar com medo, bobo. Seu pequeno punk. Linley riu enquanto o repreendia. Lembre-se, primeiro se funda com a centelha do semideus. Vou começar a fundir agora. Varton não conseguiu reprimir sua excitação. Ele imediatamente amarrou a centelha de semideus e a colocou em seu corpo, então armazenou a centelha de Deus em seu anel interespacial. Varton suspirou intencionalmente. Infelizmente, irmão mais velho, você ainda não é tão incrível. Se você conseguisse adquirir uma centelha de Deus superior estilo fogo para eu fundir, então no futuro eu seria um Deus superior, certo? Olhando para o risonho Varton, Linley entendeu que Varton estava de muito bom humor. Você quer uma centelha de Deus superior? Apresse-se e peça às pessoas que preparem um banquete para esta noite. Esta noite tenho algo importante a declarar. Varton imediatamente respondeu em voz alta, sem problemas. No castelo Sangue de Dragão, as deidades apenas ocasionalmente se reuniam para comer. Esta noite, Linley convidou ativamente Tarosse, Dilin e os outros. Linley ainda se lembrava das instruções de Beirute para ele. Naquela noite no banquete, todos riam com calma enquanto comiam e bebiam. Todos. Linley de repente levantou a voz. Instantaneamente todo o salão ficou em silêncio. Tarosse, Dilin, o deus da guerra e o sumo sacerdote olharam intrigados para Linley. Há algo que devo contar a todos. Lord Beirut nos próximos dias levará Lord Blefiri para a necrópole dos deuses. Linley disse. Ele vai abrir a necrópole dos deuses mais cedo? Tarosse disse surpreso e entusiasmado. Linley balançou a cabeça. Não exatamente, porque desta vez ele só deixará Lord Blefiri entrar sozinho. Tarosse e Dilin ficaram atordoados. Ambos permaneceram no continente Yulan principalmente porque queriam ter a chance de ver qual era o maior tesouro da necrópole dos deuses. Eles só queriam assistir e se divertir, na verdade. Não teremos permissão para entrar? Nem saberemos se Lord Blefiri obterá o tesouro ou não. Tarosse balançou a cabeça e suspirou, depois olhou de soslaio para Dilin. Dilin, o que você acha? Sinto-me bastante entediado agora. Que Adkins também está morto, e apenas Lord Blefiri terá permissão para entrar na necrópole dos deuses. A meu ver, o continente Yulan agora é bastante enfadonho. Estou planejando deixar o plano Yulan nos próximos dias e ir para o Reino Infernal. E você? Meu? Dilin hesitou por um momento e depois disse, então irei com você para o Reino Infernal. Livro 13 Gebados. Capítulo 45, Prefeitura de Índigo. O César próximo esvaziou o vinho de sua taça de um só gole e disse, ir para o Reino Infernal?
Adkins e seus deuses estão todos mortos, enquanto Lord Beirut só permite que Lord Bluefire entre na necrópole dos deuses. Então, eu irei com você também. O deus da guerra e o sumo sacerdote não disseram nada, mas todos sabiam que o deus da guerra seguiria Tarosse. Lilei, e você? César olhou para Linley. Venha conosco. No continente Yulan, não sobrou nada de interessante. Lilei olhou para Delia, que estava próxima, e depois riu para César. Não estou com pressa. Todos vocês treinaram por milhares de anos, enquanto eu não treinei nem por 100 anos. Além disso, Bebe ainda está na Floresta das Trevas. Que pena. César soltou um suspiro. Tarosse, Dilin, o deus da guerra, e César começaram a conversar entre si sobre os assuntos do reino infernal. Observando-os, Lilei teve que admitir que em seu coração ele os invejava. O reino infernal. Lilei estava cheio de todo tipo de imaginação sobre o reino infernal. Esta noite, terceiro dia após o banquete, Tarosse e os outros deixaram o plano Yulan. Um grande grupo de pessoas se reuniu no Castelo Sangue de Dragão, com Fai e Dixie entre eles. Todos eles vieram para despedir seus professores. Dilin, você está até levando seus 2 filhos com você? César riu enquanto falava. Dilin assentiu, como se isso fosse natural. Claro, os 2 filhos de Dilin eram Nilions dourados de 6 olhos. Antes de entrar na necrópole dos deuses, Dilin pediu uma centelha de semideus para um de seus filhos. Depois, quando Dilin deixou a necrópole dos deuses, ele já havia se tornado um deus. Quando aquelas deidades da prisão planar de Gebados desceram, Dilin matou um semideus e capturou uma centelha divina para seu filho. Professor, Dixie e os outros estavam um tanto relutantes em se separar do sumo sacerdote, Caterine. Treine bem. O sumo sacerdote disse gentilmente. Vocês já são santos agora. Depois de atingir o nível de deidade, se não quiser mais permanecer no plano Yulan, vá para os planos superiores. Esse é o lugar onde as deidades deveriam realmente ficar. Professor, onde você está indo? Dixie perguntou apressadamente. Eu sou diferente deles. Estou planejando ir para o reino da vida. O sumo sacerdote disse calmamente. Tudo bem, vamos todos sair. Tarosse olhou ao redor e disse. E então, sob o olhar de Linley e dos outros, este grupo de especialistas voou para fora do Castelo Sangue de Dragão em alta velocidade em direção à calota polar ártica, desaparecendo rapidamente além do horizonte. César e Dilin também foram embora. Linley disse suavemente. Delia, ao seu lado, olhou para ele. A notícia de que Bluefire estava indo sozinho para a necrópole dos deuses rapidamente se espalhou por todo o continente Yulan. Espalhar esta notícia através de Linley era a intenção de Beirut. Além disso, Adkins e seus 4 deuses morreram. Isto teve um grande impacto nos deuses do continente Yulan. Além de algumas deidades, a grande maioria das deidades optou por deixar a necrópole dos deuses e seguir em direção aos planos superiores. Aproximadamente 16 anos após a morte de Adkins, Varton finalmente terminou de se fundir com sua centelha de semideus. Ele agora era um semideus também. Quanto a Delia, 19 anos após a morte de Adkins, ela finalmente fundiu completamente a centelha do estilo do vento no nível de deus e se tornou um deus. Calendário Yulan, ano 10.092. Final do outono. Folhas amareladas e pálidas caíam lentamente. Rumble, o mundo inteiro pareceu tremer suavemente e uma onda única se espalhou. Linley estava muito familiarizado com essa sensação ondulante. Parado debaixo da árvore, Linley de repente virou-se para olhar para o norte. Franzindo a testa, ele disse, HRM? Ainda outra pessoa se tornou uma deidade por seu próprio poder? Essa foi a onda criada pela descida das leis naturais. Somente quando uma pessoa se tornasse uma deidade por conta própria as leis naturais desceriam. Linley, venha para minha casa. A voz de Beirut ecoou na mente de Linley. Linley ficou intrigado, mas imediatamente voou para fora do Castelo Sangue de Dragão em direção à Floresta das Trevas. Assim que Linley entrou no castelo metálico, ele ouviu uma voz soar. Chefe. A voz de Bebe estava muito alta. Linley levantou a cabeça para olhar e não pôde deixar de sentir um certo choque. Bebe, você... Ele descobriu para sua surpresa que não conseguia sentir a aura de Bebe. Pensando na descida das leis e nas ondulações agora há pouco, Linley entendeu instantaneamente. Bebe, era você agora há pouco? Certo. Bebe fez uma reverência encantada. Chefe, passei 20 anos e finalmente dominei os mistérios profundos da essência das trevas. Já dominei 2 tipos de mistérios profundos e assim me tornei um deus. Oh, isso é bastante impressionante. Linley riu. Entre as deidades, as leis elementais do vento tinham 9 mistérios profundos e, portanto, era necessário dominar 3 deles antes de se tornar um deus. Ou talvez, ao dominar a fusão de 2 mistérios profundos, alguém também pudesse se tornar um deus. Terra, fogo, água e escuridão tinham apenas 6 tipos de mistérios profundos. Se alguém dominasse 2 deles, alguém se tornaria um deus. Linley, entre. Uma voz soou da sala próxima. Linley e Bebe entraram imediatamente na sala. Acariciando a barba, Beirut riu ao olhar para Bebe. Eu te dei tantas vantagens e condições superiores, e até fiz você aprender apenas a essência das trevas mais básica, mas você ainda levou 20 anos. Se eu tivesse feito o mesmo por Linley, provavelmente apenas 1 ano teria sido suficiente. E você está orgulhoso disso? Ele é meu chefe.
É claro que meu chefe tem que ser mais poderoso que eu. Bebe não se importou nem um pouco. Beirute só conseguiu balançar a cabeça e rir, depois olhou para Linley. Linley, sente-se primeiro. Linley sentou-se de lado conforme ordenado. Beirute soltou um suspiro. Linley, como está seu treinamento? Quando você se tornará um deus? Eu também não tenho certeza. No entanto, estou a meio caminho da fusão de dois mistérios profundos, o pulso vibrante do mundo e a essência da Terra. Muito provavelmente, em mais algumas décadas, eu serei capaz de fundir completamente esses tipos de mistérios profundos. Linley não tentou esconder nada. Beirute não pôde deixar de suspirar de elogio. Obtendo insights durante a fusão? Você é bastante inteligente para não avançar cegamente e avidamente precipitadamente. Estou fazendo isso sob a orientação do Sr. Leyrin. Linley disse. Certo. Beirute soltou um longo suspiro. Agora é hora de contar algumas coisas. Linley, no passado, você não ficou intrigado sobre por que os 4 clãs dos Guerreiros Supremos desapareceram de repente? Os olhos de Linley brilharam. A resposta é simples. Os 4 clãs dos Guerreiros Supremos foram levados pelos especialistas do Reino Infernal para o Reino Infernal. Beirute disse com uma risada. Mais precisamente falando, seus 4 clãs de Guerreiros Supremos deveriam pertencer aos 4 clãs de bestas divinas do Reino Infernal. O coração de Linley tremeu. Ele disse surpreso. 4 clãs de bestas divinas. Os 4 clãs da besta divina são a raiz dos seus 4 clãs guerreiros supremos. Beirute suspirou. Cada discípulo, se quiser ser purificado e transformado, precisa retornar aos 4 clãs das bestas divinas e passar pelo batismo ancestral. Purificado e transformado? Batismo ancestral? Linley ficou ainda mais confuso agora. Beirute assentiu. Linley, você não descobriu que, de modo geral, vocês, descendentes dos 4 clãs dos guerreiros supremos, têm um nível muito baixo de sintonia com as leis? Por exemplo, seus ancestrais mal conseguiam sentir as leis. Quando obtivessem alguns insights, progrediriam muito lentamente. Linley assentiu apressadamente. Seu próprio irmão mais novo, Varton, demorou muito para obter insights. A taxa de sintonia com as leis é tão baixa que é até inferior a muitos humanos poderosos. Como então, os membros do seu clã poderiam ser aclamados como os 4 clãs divinos da besta? A razão do treinamento lento é porque essas pessoas nunca passaram pelo batismo ancestral. Beirute suspirou. O batismo ancestral dos 4 clãs da besta divina é muito misterioso. Não é tão simples como eu pensava que era. O batismo ancestral dos 4 clãs da besta divina é extremamente famoso no Reino Infernal. Beirute olhou para Linley. Como Beirute viu, Linley já tinha uma velocidade de treinamento surpreendente. Depois de passar pelo batismo ancestral, ele definitivamente se tornaria um talento terrível. Linley, você quer retornar aos 4 clãs da besta divina e se encontrar com os ancestrais do seu clã? Uma pitada de diversão estava nos olhos de Beirute. Linley hesitou, sem saber o que dizer. Afinal, se ele deixasse o plano Yulan, seria muito difícil para ele retornar. Além disso, Linley queria respeitar a opinião de Delia. Os homens não deveriam ser tão indecisos. Beirute latiu. Além do mais, este é apenas um continente Yulan. Como pode um talento como você permanecer dentro de um único plano material? Aquele reino infernal sem limites, onde os especialistas são tão comuns quanto as nuvens, é o lugar que realmente combina com você. O coração de Linley tremeu. Chefe, o reino infernal é realmente interessante. Por exemplo, o castelo metálico do vovô foi comprado no reino infernal. Bebe disse apressadamente. Bebe, sempre curioso, estava muito ansioso para visitar o plano superior do reino infernal também. Os 4 clãs da besta divina residem na prefeitura índigo do continente Bloodridge do reino infernal. Beirute disse. Se você vai ou não, depende de você. Linley curvou-se imediatamente. Sim, senhor Beirute. Bebe, vamos embora. Linley olhou para Bebe. Oh, Bebe assentiu. Olhando para a expressão de Bebe, Linley soltou um suspiro secreto. Bebe cresceu com ele. Os dois compartilhavam o mesmo sangue ardente e amor pelos desafios e pelo perigo. Linley sabia que Bebe desejava profundamente ir para o reino infernal. Mas se Linley fosse para o reino infernal, ele teria que persuadir Delia, dentro do castelo Sangue de Dragão. Delia olhou para Linley, que estava próximo. Ela sabia o que Linley estava pensando. Nos últimos 3 dias em particular, Linley ocasionalmente revelava uma pitada de desejo e uma pitada de confusão em seus olhos. Linley. Delia de repente cerrou os dentes e tomou sua decisão. Linley olhou para Delia ao seu lado, intrigado. Delia olhou para ele e soltou um suspiro baixo intencionalmente. Linley, você não sente que a vida no continente Yulan não é mais emocionante? Certo. Os olhos de Linley brilharam instantaneamente. Delia, eu também tenho esse sentimento. Você acha que deveríamos? No meio de suas palavras, Linley parou. Ele viu uma sugestão de risada aparecer no rosto de Delia. Delia, obrigada. Linley já entendeu o que Delia quis dizer. Delia estava prestes a dar-lhe o que ele queria. Na verdade, já estou muito satisfeito com os 20 anos de vida tranquila que tivemos. Delia disse suavemente. Delia disse com um suspiro. Linley, o Linley, que eu conheço é uma pessoa que luta constantemente e está cheia de força de vontade.
Eu gosto disso você. No continente Yulan, onde nada é um desafio para você, sua força de vontade será lentamente reduzida. Além disso, no fundo do meu coração, também quero viver uma vida um pouco mais emocionante. Além disso, eu já me tornei um deus. Delia olhou para Linley. No mínimo, tenho excelentes habilidades de fuga. Não vou me tornar um fardo para você. Linley riu enquanto puxava Delia para seu abraço. Delia, então vamos percorrer o reino infernal juntos. Vagueie pelo reino infernal juntos. Delia também disse suavemente. E eu estou indo com você. Bebe imediatamente correu e gritou bem alto. Eu também estou indo para o reino infernal, eu também estou indo. Linley e Delia trocaram olhares e ambos começaram a rir. 3 dias depois, numa manhã gelada e fria no final do outono, muitas pessoas do Castelo Sangue de Dragão estavam reunidas aqui nesta área de treinamento. Eles vieram para mandar Linley, Delia e Bebe embora. Linley olhou para as pessoas à sua frente. Eles incluíam Tio Ilman, que o guiou desde jovem, bem como membros de sua família, como Varton, Taylor, Sasha, Arnold, os 5 irmãos Barker que lutaram ao seu lado, Zasler, Gené, Rebecca e Leena, e sua besta mágica, Airu, assim como seu amigo de si. Todos estavam reunidos aqui. Grande irmão. Os olhos de Varton estavam cheios de relutância em se separar dele. Varton, confio tudo aqui a você. Linley deu um tapa nos ombros de Varton. Eu confio que você pode fazer isso. Se você encontrar algum problema, você pode ir para a Floresta das Trevas e implorar por ajuda ao Sr. Beirute. Ele irá ajudá-lo. Eu sei. Varton assentiu apressadamente. Linley também deu aquela centelha de semideus estilo terra para Varton. No futuro, caberia a Varton decidir a quem dar a centelha divina. Ao mesmo tempo, Linley também deu a centelha divina do estilo terra Barker, que já era um semideus do estilo terra. Após a morte de Ambrit, Linley adquiriu uma centelha divina do estilo vento, que ele deu a Eru. Mestre. A Eru olhou ansiosamente para Linley. Ele estava cheio de gratidão por Linley. Foi Linley quem permitiu que ele se tornasse um semideus. E agora, Linley estava dando a ele uma centelha divina do tipo vento. Pai, Taylor e Sasha também olharam para Linley. Linley esfregou amorosamente as cabeças de seu filho e filha. Haha, talvez daqui a 1 ano, eu retornarei. Linley forçou um sorriso e depois se virou. Vamos. Linley, Delia e Bebe voaram, desaparecendo nos céus do norte. Varton, Airu, Barker e os outros não puderam deixar de revelar um toque de lágrimas em seus olhos. Com esta partida de Linley do continente Yulan, quanto tempo levaria até que ele pudesse retornar? Grande irmão. Varton sentiu-se grato ao irmão mais velho do fundo do coração. Foi Linley quem sozinho elevou o clã Dragonblood Warrior a um nível próspero novamente. E agora, Linley estava saindo enquanto permitia que Varton, Airu e Barker se tornassem deuses completos, e pedia a Beirute para cuidar deles também. A base da família Baruch estava agora inabalavelmente firme. Calendário Yulan, ano 10.092. Final do outono. Linley conduziu sua esposa Delia, assim como Bebe, para fora do continente Yulan. Eles estavam indo para um plano superior, o Reino Infernal. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.